Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui novamente no podcast um cara que admiro muito o trabalho e que retorna para um segundo round para falarmos muito sobre videogames. Senhoras e senhores, Julinho do canal Julinho Rockman. Tudo beleza, meu velho? Ai, Alfredo, tudo beleza, meu velho? Estamos aí de novo, estamos de volta. Obrigado pelo convite, meu querido. Estamos aí para bater um papinho e agradeço ao pessoal aí que está ouvindo mais um episódio do Spidercast com a gente aqui. Espero que curtam a nossa conversa. Como diria você, é um prazer e uma honra tê-lo aqui no programa. Oh, obrigado. E, inclusive, né, segundo os dados do próprio Spotify, o seu episódio tá ali no ranking dos mais assistidos. Oh, o quê? Pô, você quer que eu me sinta importante? Claro, a galera curtiu, pô. Pô, que legal mesmo. A galera gosta do seu trampo e a galera curtiu aquele bate-papo ali, cara. Então... Ah, cara, eu falo, eu tenho uma galera show de bola, cara. O meu público, assim, eu sempre elogio, eu sempre agradeço e falo que a galera é firmeza, né, de estar ali junto com a gente. Pô, fico feliz em saber disso, só reforça. É uma coisa que eu percebo também, né? Tipo, eu olho ali no chat, tipo, não tem problema, não precisa nem de moderador ali. É tudo tranquilo, a galera é super comportada, super respeitosa, recebe bem todo mundo. Então, cara, isso é muito por sua causa, né? Por conta do trabalho que você faz. Você tá de parabéns nesse aspecto aí. Pô, obrigado, cara. Fico orgulhoso mesmo de saber que a gente construiu uma comunidade assim tão incrível assim do pessoal, como eu falei, né? Eu já tive problemas por causa dos horários, né? Só tu que acompanha sabe, né? Eu tenho uns horários meio complicados por causa das lives. As lives por causa do trabalho, né? Ou seja, as lives não são meu trabalho mesmo. E mesmo assim, o pessoal, apesar do horário às vezes meio complicado, porque você é mais na parte da madrugada, ainda assim, muita gente firme e forte ali mantendo presença. Muitos que não podem estar ali nas lives. Tem gente que continua sendo apoiador do canal, mesmo não podendo ver as lives. Aparece, sei lá, só no final de semana, quando dá, um tempinho. Então, isso mostra como que a galera admira a gente. Eu fico orgulhoso. Pô, eu me sinto feliz, assim, saber que a galera... Como eu sempre falo, né, eu reforço muito sobre confiança, de quanto que o pessoal confia em mim, assim, no meu trabalho. E, pô, espero poder sempre atingir a expectativa que a galera tem com a gente. Não, eu acho que enquanto houver essa transparência, vai dar tudo certo. E também, eu já falei pra ti isso uma vez numa live que você tava fazendo, que você tava falando dessa questão do seu horário e tudo mais. Eu digo que eu, particularmente, eu gosto desse horário que você faz live. Eu não sei se é o horário que você se sente mais confortável, mas é um horário que, tipo, antes de eu começar a acompanhar seu canal, eu não tinha nada pra assistir de live nesse tempo, né? Era uma coisa meio solitária. E hoje em dia, tipo, eu falo, putz, agora tem o Julinho pra assistir, né? Tanto que eu até estranho quando chega tipo uma segunda-feira e não tem a live, né? Eu acho que, assim como eu, muita gente se acostumou, se adaptou a esse seu horário de uma maneira que até chega a até preferir. Pois é, não, tem muita gente que fala mesmo, porque é que assim, quando eu falo que o horário é meio ruim, é porque se for pegar no contexto geral, né, de Sim. ser madrugada, de muitas pessoas que te acompanham ter um horário mais padrão de acordar cedo para trabalhar e tal, então não poder ficar até tarde, mas claro que existe muitas pessoas, tem gente que me assiste, que trabalha em home office em casa, que trabalha fora de casa, mas consegue acompanhar no trabalho, pessoas que chegam do trabalho, que é mais ou menos o horário que é o meu, né, chegar do trabalho tarde e aí tem a madrugada que fica acordado, então eu falo assim, no sentido de que realmente eu tive muitas pessoas que não puderam ver as lives, porque se tu for pegar no contexto geral, aquela coisa mais padrão, o horário padrão que você tem, o horário nobre, como a gente fala, não é, de ter aquele horário da noite ser reservado para isso, e a madrugada realmente dormir cedo. Mas eu realmente fui surpreendido como que tinha pessoas que, apesar de parecer o horário da madrugada ser meio controverso, não, teve muitas pessoas que puderam estar ali comigo nas madrugadas.
E outros, não só comigo, né? Tem vários streamers que tu também conhece, que fazem horário, lives Sim. na mais parte da madrugada, que também tem seu público lá e firme e forte. Eu acho que depende do público e do que eles estão dispostos a assistir, né? Eu gosto muito de acompanhar as lives enquanto eu também tô jogando alguma coisa. Normalmente, né, você tá lá fazendo sua live lá jogando e eu também tô lá comentando e jogando ao mesmo tempo aqui, né? Tem gente que fala, mas você não consegue prestar atenção no jogo. Não, eu consigo prestar atenção no jogo, mas dependendo do jogo que você tá jogando, tem momentos que permite isso também. Sim, sim. Não, tem muito disso, muita gente que não só. Lembra que a gente brinca, né, com um termo que a gente fala nas lives, que é o termo do lurk, que é aquilo que a pessoa. Porque quem tá presente na live não é só quem tá digitando no Sim. chat, é quem abre a live e tá fazendo outra coisa, trabalhando, jogando. Então a gente sabe que tem vários tipos de presença do público na live. Eu lembro que numa época, muitos anos atrás, que eu me aventurei fazendo live, né? Isso foi sei lá, no canal do amigo meu que eu fazia live. E eu nunca tive um público grande, né? Era uma coisa de tipo 10 pessoas assistindo, no máximo ali 15. Quando tinha 15, nossa, era uma alegria, né? E só que muitas nem comentavam, era tipo 2, 3 pessoas que comentavam. Aí um dia eu lembro que eu questionei, eu falei, gente, tem 15 pessoas assistindo. Comentem, conversem com a gente, interajam com a gente, vocês são bem-vindos aqui e tudo mais. Aí teve uma pessoa que comentou assim: Olá, meu nome é Fulano, eu não consigo comentar porque eu assisto as lives pela televisão, mas eu quero que você saiba que eu tô aqui. Tem isso também, seja por estar fazendo outra coisa, até porque você é meio na contramão, né? Caso da televisão, Então. né, dependendo Tem gente que assiste nos consoles, hoje os consoles, PlayStation, Xbox, tem Uhum. ali o aplicativo para tu ver live. Então tem de tudo, não dá para tu excluir, achar que não, o usuário padrão é aquele que tá ali comentando, sei o que, tem de tudo, cara. E eu me surpreendi muito isso, por exemplo, em BGS, que é o momento que eu vou lá que eu saio daqui do Rio Grande do Sul para ir a São Paulo, encontro pessoas do Brasil, de várias partes do Brasil, às vezes, e as pessoas, nossa, que eu te admiro muito. Aí eu pergunto, pô, e como é que é o teu nome lá no chat, para eu saber identificar, né? Eu não comento muito, meu nome é tal, 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 e realmente é um nome que eu nunca vi. E aí tu vê como que tu atinge pessoas que tu acha que tu nem tem ideia. Porque automaticamente a pessoa que faz live, ela tem, tipo, tem várias pessoas que eu posso te dizer o nome que eu lembro aqui, que são pessoas, moderadores, ou pessoas frequentes que estão sempre ali comentando, sempre eu vou lembrar de um outro. Mas não é só eles. Como tem pessoas que é uma bolha assim que tu não. Como é que fala? Que tu não espera. Sim. Né? E tipo assim, que nem um brinco. Eu tenho no meu cenário aqui, tu vê minhas lives, eu tenho uma estante cheia de action figures, bonequinhos que eu tenho aqui. Eu tenho um Mega Man que eu recebi de uma pessoa que ele nem comentava no chat. Então, para tu ver como o cara admirava, não é só o cara que tá comentando ali, o cara falando BGS, eu brincava nas lives, gente, nossa, um dos meus sonhos de ter de action figure era um action figure do X, né, o Mega Man X. E ele foi lá e me entregou em 2019. Eu ainda perguntei pra ele, como é que é o teu nome? Ele, eu não comento muito, não sei o que, é o Wagner, até mandar um abraço pra ele aqui. E eu lembro que eu brinquei com ele, tu é um dos stealth na live, né, o stealth de ficar escondido. Aí, não, assim, eu não comento muito. Aí depois ele foi comentar, ele mudou o nome dele pra Wagner Stealth na live. Ele pegou essa brincadeira, o apelido que eu dei pra ele, mas realmente uma pessoa que, porra, admirava minhas lives ao ponto de me presentear com uma coisa que eu gosto, nossa, que eu falava que era um sonho meu ter um action figure do Mega Man X. E, tipo assim, e não era aquela pessoa que tá sempre no chat. Então, pra tu ver como tu atinge tantas pessoas de forma que tu nem imagina. Da data que estamos gravando isso aqui, no último sábado você tinha feito a live lá fazendo 100% do X7. Né? Essa Sim. live deu, se eu não me engano, teve uma hora que eu olhei ali, tava um pico de 350 pessoas assistindo. Deu um bom número. E depois eu fui ver a visualizações total também deu. Putz, tá. Olha, tirando aquelas lives em que eu fico mais na homepage ali da Twitch, que daí aparece tantas mil pessoas, é uma das lives que mais. Olha, esses 3 anos, cara, foi bastante visualização nessa live, tipo. E eu tô numa fase que eu acho que às vezes o pessoal tá meio desanimando a Twitch e eu não sei o que jogar e tal. Aí eu simplesmente vou jogar um Mega Man X7, que pra quem conhece é um jogo terrível, mas que o pessoal gosta de ver por ser engraçado de me ver passando raiva num jogo ruim. E deu um público uma média muito alta. Então, imagine 350 pessoas comentando ao mesmo tempo no chat. Não ia ter chat. Nem tem.
Nem dá. Então, aí pra tu ver, como tinha 300 e... Tu falou 350 É, que eu me público lembro ali aqui, né? mestrando, mas no chat não tem metade disso. Não tem, Aí imagina quantas pessoas estão ali. Aí a gente brinca, né, que o pessoal tá no chat dando risada e tal, mas quantos não estão comentando, mas estão dando risada, estão achando graça, estão curtindo ali aquela zoeira, jogando um jogo ruim, sabe? Então, eu parei isso me fez pensar o quanto que às vezes a gente atinge as pessoas e nem tem noção. A gente tem noção do que te dá o feedback ali, mas imagina quantos que não comentam que tu tá atingindo ali de certa forma. Esses dias, cara, eu me surpreendi, né, positivamente até, né, porque eu ainda não tenho, assim, tipo, o Spotify, ele não permite aquela seção de comentário, aquela interação direta com o público. Sim. E o YouTube, eu tô agora no YouTube esse ano, depois que eu cheguei no 100º episódio, né? Mas meio que tipo com uma comemoração e porque algumas pessoas falavam, podia ter no YouTube, porque eu não tenho aplicativo do Spotify e tudo mais. Tá lá, tá tipo, tá devagar, mas tá lá, né? Mas ainda não tem muito comentário da galera. Aí esses dias eu recebi um e-mail, cara, de um fã, né? Falando, tipo, cara, parabéns pelo trabalho. Você que tá escutando isso aqui agora, você com certeza vai saber que é você. Muito obrigado pelo seu e-mail, foi realmente surpreendente. Ele falando assim, cara, eu sou muito seu fã e tudo mais, vi as suas entrevistas. Aquela última entrevista eu vi que o convidado tava um pouco desconexo da entrevista, mas você saiu muito bem nela. E o seu podcast é um dos que eu mais gosto de acompanhar enquanto eu trabalho, sabe? Eu falei, caralho, mano, que foda. Cara. E isso é uma coisa que para o público, o pessoal que está escutando a gente, como a gente está falando da pessoa do Lurk, né? Tô dando o exemplo da live, mas um recado para o público, gente, se vocês puderem, tenta dar um tempinho de mandar um feedback, não só para mim ou para o Alfredo, para qualquer outro criador de conteúdo, porque para a gente que faz isso, cara, é um pagamento incrível para a gente, não é? A gente lida com criação de conteúdo e quando tu fala de quando tu fala de criação de conteúdo, tu tá falando de, às vezes, vem o assunto, melhor dizendo, né, de monetização, de não sei o quê. Cara, o feedback do teu público é uma coisa que não tem, sabe? Não, é um valor inestimável. Porque quantas e quantas vezes também nessa coisa, às vezes tu tá meio para baixo, tu acha que não tá fazendo a coisa da maneira que tu acha que... Cara, também a mesma coisa, pessoas que eu tô acostumado a ver no chat e pessoas que eu não estava, que às vezes estava na Lurk, o pessoal vai lá para dar um incentivo. Não, Julinho, tá legal assim tuas lives, mantém assim, ou pode fazer aquilo, sabe? Para te dar um norte, e aí vai aquele baque de novo. Pô, olha aí como que as pessoas... porque é o que eu falo na questão da confiança. A pessoa tirou um tempinho para estar ouvindo o teu trabalho, para estar acompanhando tu, e então tem valor aquilo, o feedback da pessoa. Então, nossa, eu sei que às vezes... Eu, por exemplo, sou ouvinte de vários podcasts, né? Então dificilmente eu consigo dar retorno para eles, seja em comentários, até no Twitter mesmo, mas até peco nisso. Mas é um recado que eu deixo assim pro público, cara. Isso vale demais pro criador de conteúdo. Inclusive, é mais um agradecimento que eu tenho pra ti, cara, porque você volta e meia tá dando esse feedback pra mim. Né, seja em live ou seja às vezes no Twitter, né? Você tá sempre comentando, desde que você veio aqui, que você conheceu a plataforma, né? Você tá sempre comentando de outros podcasts, de outros convidados que eu trouxe aqui, sempre divulgando pra galera, dando uma força. Então, assim, tipo, isso aí pra mim não tem preço, é uma gratidão enorme que eu tenho por tipo, você tá fazendo isso aí. Não, pô, eu curti, não. Eu realmente te conheci lá na BGS, né? Quando foi feito. Pra quem não sabe, o Alfredo me fez o convite para participar ao vivo lá na BGS. Eu tava em live, ao vivo mesmo, porque eu estava em live. E depois de lá para cá, sempre que posso, eu escuto alguns episódios que ele traz aí. Ele comenta nas lives, eu sempre falo, pô, cara, muito legal ouvir lá. Sempre posso estar dando meu retorno. Não, com certeza. Isso aí não tem preço. E é uma coisa que eu falo até por mim, e também eu acredito que o Julinho vai se identificar com isso. A gente que é criador de conteúdo, no meu caso, na descrição aqui do podcast, tem minhas redes sociais, tem o meu e-mail, onde vocês quiserem, cara, tipo, comentar alguma coisa, só se vocês também, tipo, se sentirem à vontade pra isso, e se vocês quiserem, não é uma obrigação, mas onde vocês quiserem, pode enviar por onde for, que, tipo, a gente tá aberto pra isso, seja pra elogiar, pra dar aquele feedback positivo, ou seja também pra, sei lá, fazer uma crítica, porque aí, através da crítica, a gente sabe onde a gente
onde a gente precisa melhorar, né? Sim, sim. E às vezes o pessoal pensa que, pois tem alguma coisa que eu queria sugerir, mas talvez o cara vai entender errado. Cara, Não, nada a ver. vocês são um termômetro. Então, às vezes, um comentário pode fazer, porque às vezes a gente está fazendo ali o nosso trabalho, a gente não tem noção, às vezes, de como que isso está chegando para as pessoas, e às vezes a pessoa, putz, olha, eu acho que isso, aquilo. Cara, crítica construtiva, principalmente, Exato. que é o que se fala, é muito bem-vindo. Não esqueçam disso. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Você não é novato aqui no Spidercast, então você sabe muito bem disso, né? Que quem nos escuta é um bando de nerd. Bando de nerd, tô sabendo. Exatamente. E essa galera quer aumentar o repertório deles, né? Então, assim, eu sei que você tem uma vida bastante corrida, mas o que você tem consumido aí da cultura pop nos últimos dias? Seja jogo, game, filme, qualquer coisa que você queira estar indicando pro pessoal que nos escuta. Cara, tirando as lives, que tô sempre jogando uma coisinha ou outra, o que eu posso recomendar, cara? Eu acho que vou deixar dicas, tu deve ter visto a live esses dias aí. Quem sabe, né? Eu como fã de Mega Man, eu fui finalmente jogar as versões traduzidas que fãs fizeram da série Mega Man Legends. Então, se você conhece Mega Man, mas nunca jogou Legends, porque é RPG, eu não gosto, tenta dar uma chance, porque os 2 primeiros jogos estão em português, feito por fã. O primeiro é só legendado, e não é todas as cutscenes que estão legendadas, porque o cara conseguiu traduzir, a equipe, né, traduziu, mais os diálogos que realmente, as falas que tem a legenda. Mas cutscene, aquela época do PlayStation 1, os caras faziam cutscene com fala e não tinha legenda, né, difícil de ter. Então o fã brasileiro não conseguiu botar legenda em todas as cutscenes. Mas o 2 está dublado. E sabe que uma dublagem vai ser um nível profissional, cara, do Mega Man Legends 2. Então fica a dica pra vocês, procura, cara, não tem, é fácil de achar, procurar Mega Man Legends 1 e 2 em português. Então eu joguei, eu não terminei o 2 ainda, eu tô fazendo em live ainda, tô meio que dividindo com a maratona Resident Evil, e recomendo demais. Às vezes o pessoal tem meio preconceito com Mega Man Legends, já vi isso acontecer, mas vale a chance. Se você é um cara que gosta de jogo antigo e não se apega a essa questão de que tá datado, porque na época os 3D na época do PlayStation 1 não envelheceu tão bem, vale a pena dar uma chance, porque realmente é um jogo bem da época, né? Aquela questão de a câmera ser mais complicada, de estar controlando, a mira automática ser meio zoada, tu não mira exatamente como um jogo de tiro que tu vai pegar hoje em dia, tem que ter a cabeça de que é um jogo de 98, 99, 2000, que o segundo é de 2000, mas vale a pena. Putz, eu acho que eu recomendo mais até para prestigiar o trabalho dos fãs, que foi uma coisa, até o pessoal parece que eles legendaram o primeiro, dublaram o segundo e eles vão voltar pro primeiro para dublar. Boa. Ouvi falar que eles estão fazendo, então vale a pena. Putz, legal. É a mesma equipe? Bem legal. É a mesma equipe. Legal. É a mesma equipe. Eu vi você jogando, tanto o 1 quanto o 2, né? Eu vi a dublagem, né? E a dublagem realmente tá muito boa. Não não deixa nada a desejar com as dublagens profissionais que a gente tem hoje em dia, né? E o Mega Man Legends é um jogo que eu joguei somente na época que eu tive meu PS1, cara. Eu nunca voltei pra revisitar ele, né? Não por nenhum preconceito, nem por nada do tipo. Acabou que eu nunca acabei falar, vou sentar e vou jogar Mega Man Legends. Talvez agora seja uma boa oportunidade para isso, com essa dublagem, com essa legenda. Mas eu que sou fã de Mega Man, acabo sou meio negligente com a série Legends. Então, quando eu vi essa tradução, fui obrigado. Não, agora eu vou prestigiar. Eu já tinha jogado quando eu lá, há 3 anos atrás, eu também maratonei a franquia Mega Man. Aí joguei por estar na lista o jogo, né? Mas não voltei para jogar. Agora, com essa dublagem, essa tradução toda de fã, é um incentivo, com certeza. Porque da outra vez que você veio aqui, eu acho que comentei isso aí, porque a Capcom ela tá muito nessa vibe de relançar coletâneas de Mega Man, né? Tanto que fã de Mega Man ultimamente tá vivendo de coletânea. É o que sobrou pra nós aí. E eu fico pensando se em algum momento ela for incluir Mega Man Legends em alguma coletânea, porque
os outros jogos, até falando dessa questão do 2D, do 3D, do envelheceu mal, os jogos 2D, a grande maioria deles, eles tiveram um bom envelhecimento, né? Agora, tipo, Mega Man Legends, eu acho que se eles fossem relançar para os dias de hoje, eu imagino assim, tipo, eles não vão fazer isso, mas eu queria que fosse feito um trabalho melhor. Tipo, um Remaster Plus, que nem fizeram com Crash Bandicoot. Seria interessante a atualização dos controles, né? É, É, cara. é difícil, mas seria muito bem-vindo, com certeza. Nossa, mas. Porque é uma franquia. O Série Legends tem. Os fãs são uma galera fervorosa, assim. Eu acho que valeria a pena tá um. Já que às vezes parece que às vezes a Capcom não quer investir tanto em Mega Man por ser a Fórmula 2D e quer focar no 3D, eu acho que talvez seria a jogada eles investirem no Legends. Se eles lançassem, quem sabe se eles lançassem, sei lá, uma coletânea, colocando tipo Mega Man Legends 1, 2 e aquele jogo da trombone, né? E Isso. talvez Command Mission junto. São Podia, cara, seria a Rapa, né? Rapa, Mega Man Rapa Collection. tipo isso, né? Porque ficou os excluídos, né? Porque tem vários jogos excluídos aí de Mega Man. É, Podia pegar e fazer uma Rapa aí. o Mega Man and Beth, que poderia ter entrado na coletânea dos clássicos, aí, né? Esse é sacanagem não ter ido, cara. É só porque não é numerado. É, É um baita no jogo. é um jogo só que ficou muito, tipo, oculto na época, né? Tipo, eu não tive acesso quando eu tive meu Super Nintendo. E pelo que eu sei, ele saiu já numa época que o Super Nintendo não era mais o console do momento. Ele reaproveita muita coisa de Mega Man 8 também, né? Sim, sim. E é exatamente por isso que ele é incrível. Porque tu olha pro Mega Man 8 e tu olha no Super Nintendo rodando. Cara, tu entende as limitações hoje, mas na época eu via só em revista, né? O Mega Man BES, o Rockman Forte do Super Nintendo, na época não tive acesso. Eu lembro de ver numa revista Gamers. E tu olha em print, é o gráfico do PlayStation 1. Sim. E, putz, que é a mesma, mais ou menos a bruxaria que a Capcom fez com o Street Fighter Alpha 2, que também tinha no Super Nintendo. Tipo, a tela parada, tu não diz, tu praticamente diz que é o mesmo jogo, sabe, do PlayStation. Uhum. A limitação tem outros detalhes. Quem sabe, né, cara, no futuro aí, eu não sei que ela, se ela lembra que esse jogo existe, né, também, porque vai saber, né? Mas. É que parece que ela só dá. É com Resident Evil, parece que a Capcom ela só dá importância pro que é numerado. Sim. Tanto é que os remakes de Resident aí só teve dos numerados, o Code Verônica está sendo ignorado até agora. Então, é aquela coisa, até para o grande público, né? Eu acho que se tu for pegar o grande público, se não é numerado, parece que não tem a mesma importância. Isso aí acho que é meio verdade já isso. É um senso comum da galera, né, cara? Mas, tipo, quem é fã mesmo, que pega esses jogos às vezes, eles descobrem que muitas vezes esses jogos são melhores que alguns numerados, né? Tipo, a série Legends, não é que ela seja, oh meu Deus, é o supra-sumo do Mega Man. Mas ela foi interessante pra sua época. Ela marcou uma geração, ela marcou uma galera naquele tempo que ela foi lançada. Não sei se você. Sim. Você disse que não teve muito convívio com ela naquele tempo. Não, né? na época eu tava na época do Play 1, até foi a época que eu comecei a me interessar por RPGs, mas eu também era um cara, como eu era um cara meio preguiçoso, vamos dizer assim, eu não me empenhei a aprender inglês como muita gente, então se eu não tinha um detonado, se eu não tinha um guia, eu nem tentava. Porque, na verdade, o Legends 1 eu tentei. Eu fui até uma parte do jogo, acho que um terço do jogo eu consegui ir sozinho, mas eu me vi num... Sabe aquele momento que tu vai para tudo que é lugar e tu não sabe o que tem que fazer? Sei lá, porque hoje eu, com um pouquinho mais de conhecimento, tu sabe, é para ir tal lugar falar com alguém. E eu acho que eu lembro que faltou isso. Ter falado com algum personagem específico. E eu dava voltas e voltas e tentava, e horas, e acabei dropando o jogo e não voltando. Só fui voltar alguns anos atrás, aí já tendo Até, eu lembro, foi até com um amigo me ajudando. E eu manjava do jogo. Eu fiquei, tipo, acho que uns meses. Tipo, naquele tempo era muito comum, porque não tinha internet, não tinha YouTube pra nos dizer o que tinha que ser feito, pra onde ir, nem nada do tipo. Então, você chegasse num jogo e você não sabia o que fazer pra passar daquela parte, ou você passava na marra, ou aquele jogo ia ficar encostado. E foi basicamente isso. Mega Man Legends ficou encostado por meses comigo, sabe? Até que um dia eu falei, vou tentar jogar. E aí consegui passar.
E aí você dá aquela avançada, toda empolgada, aí você engancha de novo lá na frente. Aí fica mais encostado um tempo, aí depois você volta e passa de novo. Era assim que funcionava a maioria dos jogos naquele tempo. E hoje em dia é pior ainda, né? Porque naquela época tinha aquela coisa, é o que tu tinha e tu vai jogar o que tem. Exato. Hoje, tu tem trocentas coisas para jogar, então se tu der uma leve empacada e tu dá uma desanimada, pronto, próximo. É muito mais fácil tu passar adiante. E tipo, naquele tempo, cara, às vezes eu falo isso pra galera, tipo, nem é tanto tempo assim, se for olhar na nossa mente, mas tem uma galera que já não pegou isso, né? Já nasceu depois disso. Mas naquele tempo a gente não tinha acesso a tanto jogo também. Né? Tanto que, por exemplo, eu nunca tive acesso à série clássica de Mega Man no Nintendinho, quando eu tive meu Dynavision. Eu só tive acesso a, tipo, 2 jogos, eu acho. O 3 e o 5. Não era assim... todos os jogos estavam ali à disposição. E também, eu lembro que, por acaso, eu fui jogar o 5. Foi o primeiro que eu joguei. Não era muito difundido. Sim. A série Mega Man, pelo menos, para aqui, para os meus lados aqui. Eu só fui entender Mega Man mesmo a partir do Super Nintendo. Aí tinha o desenho, acho que ajudou muito também, por mais que não seja tão fiel. Aí tu entendia que, opa, esse personagem aí tem jogo. Aí tu vai entender depois que, pô, existe toda uma mitologia sobre o personagem. Mas querendo ou não, de ter o desenho ali, eu acho que ajudava. Então, meu primeiro contato com Mega Man foi o desenho. Né? Eu assisti o desenho e eu nem na época fazia a menor ideia de que aquilo se tratava de uma franquia famosa de videogame. E aí, quando eu peguei meu Super Nintendo, eu tive acesso ao primeiro Mega Man X. Foi meu primeiro contato com o jogo. A série clássica, eu fui jogar ela lá no PlayStation 1, com Mega Man 4 e Mega Man 5. Que teve o relançamento, né, naquele tempo. Mas foi no PlayStation 1. Né? E eu achei esquisito pra caramba. Mas joguei. Depois que tu volta pros antigos. Nossa, tu voltar pro antes do 3, então, que não tem nem a Buster carregada, é mais estranho ainda. Nossa, não, tipo, na época eu já tinha jogado Mega Man X no Super Nintendo. Aí no Super Nintendo eu também não tive acesso a X2 e X3. Né? Isso aí, o X2 eu fui jogar por emulador muitos anos depois. E o X3 eu fui jogar no PlayStation 1. Que era aquela versão que veio naquele disco. Sim, 3. a versão que tem os animes, a cena de anime. Só que o meu disco era aquele com aqueles 3 em 1. Então, que era ripado. Não tinha música. Era estranho. Eles cortavam o conteúdo do jogo pra caber no CD. Total. E aí, tipo, já tinha jogado o Mega Man 8 também, né? Que era foi meu primeiro Mega Man clássico, assim, mas era um Mega Man muito bem elaborado. E aí depois eu peguei o CD do Mega Man 4 e do 5 pra jogar. E aí eu achei esquisito pra caramba. Não, é bem diferente. É diferente. Tem um choque no tipo da jogabilidade. Quando você veio aqui da última vez, você estava iniciando a maratona Resident Evil. Hoje você volta aqui, muitos meses depois, e a maratona Resident Evil ainda está acontecendo. Ainda não terminou essa Olha só. E, cara, num consenso geral, eu queria saber como está sendo essa experiência, né? Atualmente você já passou pelo Resident Evil 6, Revelations 2, você está indo agora pro que tem de melhor agora, né? Acabou o jogo ruim. Entrando na fase atual de Resident, né? Você está entrando na fase atual. O próximo do dia da gravação aqui que a gente está fazendo, o próximo é o Resident 7. É uma fase boa. É uma fase boa. Não tem jogo ruim. Foi um sacrifício para terminar aquilo. Só ficou mais ou menos interessante porque eu joguei em co-op, né, com os amigos, né? Cada campanha foi com um amigo diferente. O 6 é difícil de engolir, cara. Eu entendo você porque eu joguei ele na época, joguei ele single player, achei bem mais ou menos, depois fui jogar com um amigo achando que ia ser tipo, mais divertido, que nem foi com 5, e não, eu acho que acabou sendo até um pouco mais frustrante até, né? Porque na época o jogo era bem bugado, enfim. Sim, mas era pior ainda. Eu queria saber um pouco da sua experiência, né? Como é que tem sido no geral, revisitar essa franquia que você já conhecia muito bem, mas você conheceu coisa nova também, né? Que é coisa que você não tinha jogado. E no conceito geral, né? Agora, um dos últimos que eu terminei foi 6. Desta maratona. E, putz, como fã da franquia, tá sendo bem interessante. Claro que tinha muitos jogos que eu já tinha jogado, mas ao mesmo tempo, como fã, é interessante tu ver aquela coisa mais obscura, jogos que tu... Cara, se não fosse por
ter se dedicado, ó, vou zerar todos os jogos, mas tu nunca vai atrás, que nem eu encontrei jogo de celular, assim, mas celular Java. Eu vi, 2008, que tem uns joguinhos ali que são meio que um remake do 1 e do 2, ou melhor, demake, né, porque é um gráfico, ele é um pouquinho, tipo, quase praticamente um 16 bits, mas um jogo tático do 1 e do 2, sabe? Então, é interessante para ver essas coisas mais peculiares, mas ao mesmo tempo tu vai vendo as fases, né, da franquia, né, as fases que a Capcom tava tendo com a franquia, e que nem eu brinco, né, quando chegou ali a partir do 5, eu falei muito isso em live, né, que a Capcom tava perdida. Tava. Se perdeu demais, cara. O 6, então, nossa, porque é engraçado, o 6, sendo bem sincero, a gente tem esse consenso de que é ruim. Sim. Né? Aí eu fui pensar, putz, eu joguei no lançamento, joguei sozinho, não joguei online na época, que saiu o jogo. E aí eu pensei, pô, agora eu vou jogar com os amigos. Quem sabe a visão muda, né, cara? Tu vai jogar com os amigos, automaticamente já fica melhor, né? Tu jogar com alguém ali, tentar em co-op, mas ali tu vê tipo, é como se fosse não sei, um print, uma coisa que te diz o que era a Capcom naquela época. Porque era uma bagunça, cara. Que jogo badernado. Isso fala muito sobre o que era a Capcom nessa época do lançamento. Porque a gente vai jogando e tu vai, meu Deus do céu, cara, que ideia de jirico que tiveram aqui, sabe? Sabe? E, teve amigo meu que jogou comigo na live, que ele falou, não, eu vim aqui pronto para defender, não consegui. Não dá. Que é. Não dá. E sabe o que é pior? Não é que exatamente o jogo é ruim, nossa, um lixo, isso aqui. É tão badernado isso, porque eu não consigo dizer que, nossa, é um jogo horroroso, é muito ruim, não é isso, porque ele graficamente ele é bom, a jogabilidade dele não é exatamente ruim, só é, tipo assim, é o contexto da coisa, tu pegar essa questão de, até pela história, se tu for acompanhar, coisas que não fazem sentido, e aquela coisa de botação ali, aí mas tenta botar o terror, mas não acerta nenhum nem outro. Então, putz, aí eu digo, agora a gente tá entrando na fase boa, né? Eu tô maratonando essa maratona, eu vou entrar ali no Mega Man, no Resident 7, remake do 2, e aí foi tu ver que, putz, é onde a Capcom voltou a se achar, porque antes disso, pode relembrar ali, a gente com a Capcom tava com o pé atrás com ela. Ela tava numa fase bem badernada mesmo. Nessa época, a Capcom ela adotou uma estratégia de terceirizar as produções dela. Não foi o caso de Resident Evil 6. Mas se você lembrar o ano que Resident Evil 6 foi lançado, foi 2012. Nesse ano foi o mesmo ano que ela lançou Resident Evil Operation Raccoon City, né? Que, tipo... nossa, também é outro. Tem uma galera que hoje em dia diz que o jogo é injustiçado, que não sei o que, mas, tipo, ele é bem problemático. Vendo ali sua live, revendo a sua live, eu vejo que esses problemas, eles são mais evidentes hoje em dia, né? E... Sim. Tipo, nessa época ela também lançou dois jogos que não são Resident Evil, mas são dois jogos que causaram muito problema pra ela. Um deles foi um jogo chamado Asura's Wrath. Não sei se você lembra. Sim, o jogo do Buda. Isso. Do Buda voador, Buda galáctico. Eu lembro que o pessoal falava assim dele. Então, esse jogo teve um problema na época, que era o seguinte, as benditas DLC. O final do jogo era vendido por uma DLC. Né? Então isso gerou uma certa polêmica. Ela já vinha de uma polêmica de Resident Evil 5, que tinha DLC dentro do disco. Né? O conteúdo tava lá. Lembra do Street Cross Tekken? Também, esse daí também foi outro. Descobriu muito sobre isso, que os personagens estavam tudo no disco, mas só com DLC para liberar. Quem pirateou na época, pegou o jogo com os personagens tudo desbloqueado. Eles não tinham sido nem lançado ainda, sabe? Oficialmente. Mas já tava lá acessado. Quem tava com 360, por exemplo, já podia acessar os personagens lá e jogar com eles, né? Então ela vinha com essas polêmicas, tanto que eu até comentei contigo em live. A campanha da Ada de Resident Evil 6, ela seria DLC. Mas como um pedido de desculpa da Capcom, Resident Evil 6 ainda não tinha sido lançado, mas ela falou, não, queremos nos desculpar, então a campanha da Ada vai ser um bônus para vocês. Vocês só precisam zerar as 3 campanhas principais e ela vai ser liberada para vocês. Isso foi uma tentativa dela se desculpar na época. Não, pegou muito mal. E essa fase... Cara, depois ainda teve o Street 5. Eu acho que foi uma das últimas coisas que ela errou muito feio. E só existiu por causa do apoio da Sony na época também.
Sim, sim. Aí que veio, não tinha só tinha modo arcade. Não tinha modo arcade, né? Foi Acho que só horrível jogava aquele online. lançamento, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, era bem estranho, cara. Então, eu acho que realmente a Capcom se divide numa fase que realmente o Resident 7 pra mim é uma linha ali onde depois só começou a melhorar. Veio Devil May Cry 5, veio o Mega Man 11, olha só quem diria, né? É, cara. Mega Man Então hoje 11. eu posso dizer que a Capcom voltou a ser uma empresa querida, assim, cara. Assim, de, putz, tu tá ansioso para que ela for lançar. Apesar de às vezes nem sempre é o que a gente quer, mas ainda assim a gente tem esperança, sabe? Coisa que antes, putz, não tinha, tava meio a moral bem mais baixa. Tava. Uma coisa que melhorou muito pra ela foi uma época que, assim, tipo, pegou mal. Não é que pegou mal, a galera olhou meio torto. Ela fez um. Eu não sei se você vai se lembrar, ela fez um anúncio e falou assim: nós, por enquanto, vamos trabalhar apenas com relançamentos e remasters. Sim. Você lembra dessa época? E aí ela lançou Resident Evil Remake, que antes estava preso lá no GameCube. Quando ela lançou isso para todas as plataformas da época, o negócio fez o sucesso que ele nunca tinha feito na vida. Que é uma coisa que eu falo, cara, que o Resident Evil 1 Remake, ele lançou lá em 2002 para GameCube e não vendeu bem. Não. Só que não vendeu bem porque o jogo não tinha competência para isso. É porque ele lançou exclusivo para um console que meia dúzia de gato pingado teve, né? Desculpe os fãs de GameCube, eu adoro GameCube hoje em dia, mas na época ele não vendeu. Isso é fato, não tem o que dizer. E aí tu lança um jogo exclusivo para uma plataforma que poucas pessoas têm, automaticamente ele vai vender menos. E aí a Capcom olhou, eu acho que as pessoas não estão gostando mais do gênero de terror em Resident. E aí vem Resident 4 e depois trapou no 5 e vira o jogo de ação que se perdeu no 6. Então aí depois em 2000, foi 2015, né, eles trouxeram esse relançamento do remake do 1 para as plataformas da época, e tá aí até hoje, depois trouxeram o 0, e aí ficaram surpreendidos com as vendas. Então era meio que mostrando, foi meio que o óbvio. É óbvio que agora que todo mundo tem acesso, as pessoas vão ir atrás disso. Eu vou te falar que só não foi mais, porque daí já tinha emulação, o pessoal já tinha jogado em emulador do Dolphin, né, o grande emulador de GameCube, sei lá, outros N fatores, poderia ter vendido até mais. E aí, claro, ele não vendeu o mesmo que um jogo atual agora, que nem um Resident 4 agora, remake que saiu, já tava com acho que 5 milhões, 6 milhões vendidos. Vendeu pra caramba. Ele não vendeu pra caramba. Mas ainda assim, por se tratar de um jogo que eles só pegaram e remasterizaram, o custo é menor e vendeu muito, isso aí já diz muito que o erro foi deles lá atrás, não do jogo em si. E pra quem tá nos escutando, qual que era a ideia da Capcom na época? Ela lançou esse remake do Resident Evil 1 e a ideia era que o Resident Evil 2 e o 3 também iriam receber remakes. Só que como eles venderam poucos, eles simplesmente relançaram Resident Evil 2 e 3 remasterizados pro GameCube. E sabe quem sofreu com isso também? Essa questão de o pessoal não tem interesse? Mega Man. Mega Man. Lembra do PSP? Lembro. Teve remake do 1, do X1 e do 1, que é o Power Up. Excelente. E também as vendas não foram tão boas. O console tinha uma pirataria alta, o pessoal pirateava demais. Né? Não vou dizer que eu também, porque eu nunca joguei um jogo. Eu nunca vi uma cópia original de Mega Man de PSP na minha frente. Nem eu. Né? Então, aí eles olham assim, putz, as pessoas não estão interessadas em Mega Man. E morre o projeto. Sendo que não é por falta de interesse, é outros fatores. Se tu lança para uma plataforma que tem mais, na época, PlayStation 3, Xbox 360, por menor que seja o projeto, porque, claro, é que naquela época era difícil tu pegar um jogo de PSP, como é o Mega Man X Maverick Hunter, e lança para um PlayStation 3, as pessoas talvez, mas esse gráfico não é de PlayStation 3, né? Isso acontece hoje em dia, imagina naquela época. Nossa. Que ainda se estava iniciando essa questão do jogo indie, tal. Mas ainda assim, não pode pegar e dizer que é falta de interesse do público. Os japoneses, eu brinco, cara, os japoneses às vezes eles são muito inteligentes, mas tem hora que pra tirar pra ser meio burrinho eles são, cara, porque é uma decisão muito equivocada. Não. E aí é uma franquia e os seus fãs que se prejudicam, sendo que realmente não é culpa do jogo, não é porque o jogo performa mal, que o jogo é ruim, os fãs não têm interesse, às vezes não tem o alcance, não tem como ter o alcance daquilo. Eu tiro um exemplo de mim mesmo, né, cara, lá em 2006 eu tava recém comprando meu PlayStation 2, né, e aí eu lembro que eu peguei uma revista e eu vi o anúncio desse Mega Man X, do Mega Man X Maverick Hunter X, né? E eu falei, caramba, mano, que foda, eu quero jogar isso. Só que, tipo,
eu não tinha acesso a PSP naquela época. Eu fui ter PSP muitos e muitos anos depois, né? Sei lá, 5, 6 anos depois, quando a plataforma já tava praticamente morrendo já e vindo PS Vita. Então, assim, tipo, eu jogaria aquilo tranquilamente se viesse pro meu PlayStation 2 à época, sabe? Ou pro PlayStation 3. Sim, Não era falta de interesse. é a base instalada, né? Tu vai pegar um console que vende menos e vai querer que aquilo as vendas se sobressaiam? Não vai. É o mercado, a base instalada. É que nem, por Tem que ver a exemplo, porcentagem. uma outra franquia de Mega Man, uma sub-franquia de Mega Man, que eu particularmente eu gosto muito e que hoje tem em coletânea, mas assim, que na época eu só fui ter acesso via emulação, foi a série Mega Man Zero, né? Em quesito de Sim. história, pra mim é o melhor Mega Man. Assim, minha opinião, em quesito de história. Gameplay eu fico um pouco dividido, mas história eu gosto bastante do Mega Man Zero. E tudo bem, GBA foi um console muito vendido, foi um console que teve uma boa aceitação do público. Mas, cara, será que, tipo, foi uma boa ideia deixar aquele ali como um exclusivo do GBA ou como um projeto do GBA? Será que aquilo ali não seria um projeto mais voltado para o PlayStation 1, que era o console da época? Com certeza ia se render muito mais. E aí eu acho que também cai nessa, né? Talvez os números não foram tão interessantes. Porque, claro, o GBA vendeu pra caramba, Vendeu. ainda assim. E a franquia Mas Zero, eu acho que é bem vendida. que Mega Man, querendo ou não, por mais que seja o mascote da Capcom, é um personagem reconhecido, ele sempre foi de nicho. Sim. Ele nunca vendeu nada exorbitante. Eu acho que eles estavam esperando que vendesse, um fosse estourar a bolha. E ia vender um número exorbitante. E nunca aconteceu. Mas o jogo tinha qualidade, ele tinha como alcançar maiores voos se fosse num PlayStation 1 ou até um PlayStation 2, né, não ficar só no portátil ali. Mas é como se, putz, o GBA, os consoles da Nintendo, os mais vendidos, na maioria das vezes, é o próprio jogo da Nintendo. Sim. Né? Tem algum outro jogo ali, third party, que vai vender bem, mas é complicado tu botar uma expectativa muito alta num jogo de nicho, numa plataforma que não é a mais vendida. Tipo, sei lá, você quer estourar o seu canal hoje em dia e aí você fala, o que eu vou fazer? Vou fazer lives naquele canal, naquela plataforma que ninguém conhece, que ninguém acessa. Aí tu vai dizer, será que sou eu o problema? Será Exatamente. que minha live é muito ruim? Não sei o que. Não tem que ver o alcance. Que nem agora tá saindo essa plataforma nova, a Kik, que é uma concorrente para Twitch. Daqui a pouco eu vou fazer live lá e vai dar muito menos pessoas que eu na Twitch. Aí eu vou dizer, eu acho que não. O meu problema sou eu, vou parar. Ou melhor, vou botar a culpa no jogo. Fui jogar algum outro jogo. Esse jogo aqui não performou bem nessa live. Não, tem que ver o alcance, a base instalada. Não adianta tu querer que uma coisa que tem uma expectativa e aquilo ultrapasse. Até aproveitando aí o gancho de uma coisa que você comentou aí, né? Você falou que a galera, naquele tempo, talvez fosse reclamar de um gráfico de um Mega Man X Maverick Hunter X no PlayStation 3, e que hoje em dia ainda reclamam, né? Eu até queria comentar algumas coisas contigo, porque tivemos recentemente a nossa não E3, né? Que não existe Sim. E3 mais, mas tivemos muito anúncio do mesmo jeito, que é o que importa no final das contas, né? E muita coisa me chamou a atenção, né? Só que uma outra coisa que me chamou a atenção negativamente tá sendo o comportamento da galera, né? Em relação a Nossa, muita cara, coisa. tá estranho. Você já comentou isso em live e eu até, tipo, fiquei feliz porque eu falei, pô, não sou só eu que tô incomodado com isso, né? Indo por partes, teve o primeiro, acho que a primeira empresa que fez alguma coisa perto dessa época foi a Sony com aquele evento dela, o Showcase, né? E um dos jogos que eu mais estou hypado para esse ano é o Spider-Man 2. E assim, eu tava assistindo a mesma live que você, que era a live do Velberan. Só que eu não tava com o chat ativado. Eu só assisti em tela cheia. Aí Então... tu poupou de passar raiva. Eu não. Eu fiquei sabendo depois que a galera tava reclamando. Porque, tipo, eu vi o trailer, falei, caramba, que trailer foda. Olha só, é isso que eu quero. Depois que eu fui saber que tinha uma galera reclamando, cara. Eu acho que na sua live, quando você foi comentar, que eu fiquei sabendo disso. Sim, foi demais. Sabe, que é uma linha tênue, complicada. Então, por isso que eu
no momento eu tenho só minhas lives, eu não tenho um canal no YouTube para fazer análise e dar minha crítica e tal. Eu tenho certeza que eu teria muito problema com isso. Porque a galera tá muito complicada, mas ao mesmo tempo é uma linha tênue que eu falo, mas eu também existe uma má vontade da galera. Sim. Por que eu digo que é uma linha tênue? Realmente, tu tem que criticar, tu não pode baixar a cabeça e aceitar qualquer coisa, claro, né, das empresas, sabe? Mas ao mesmo tempo, cara, putz, parece que a galera nada tá bom, nada nunca é bom. Então, no caso do Homem-Aranha, o que eu vi de reclamação, porque esse jogo tá com o mesmo gráfico que o PlayStation 4. Tá pior que o PlayStation 4. Daqui a pouco, nossa, o PlayStation 3 voltou. Meu Deus, que mundo que vocês estão dizendo que esse jogo vai rodar no PlayStation 3, gente? Vocês estão ficando louco? Mesma coisa saiu com o Street Fighter 6 agora, pessoas falando que não, o Street 6 não, pior ainda foi o Mortal 1 agora que vai sair o Mortal eu Kombat 1. vi, cara. O trailer, as pessoas dizendo que tava pior que o 11 e eu vi um comentário, isso eu li esse comentário dizendo que voltamos ao PlayStation 3. Gente, tá maluco? Tu bebeu? Tá tomando água da privada? Sei lá, cara, o que tá acontecendo com essa gente? Onde você assistiu esse evento? Onde é que foi? Acho que foi também na live do Valberan. Então, mas eu tive um camarada que depois me mandou me reportou que ele estava vendo a live do Speed, que é um grande fã de Mortal Kombat, e nossa, lá também o pessoal tava insuportável, dizendo que tava feio isso, e que não sei o quê, e cara, onde que essa galera tá vendo essa coisa? Eu posso dizer que, nossa, não mudou o mundo do videogame, nossa, Mortal Kombat 1 mudou, o gráfico é outra coisa, mas do jeito que a galera pinta, como se fosse o jogo tivesse uma porcaria, meu Deus, que mundo a gente tá vivendo se não é o suprassumo do gráfico, o jogo não presta mais. É estranho. Quando é que o videogame parou de ser uma coisa divertida, onde o que tá te mostrando ali, às vezes, te dá mais o hype do que um gráfico realista? Infelizmente, estamos nisso. Claro que eu não vou aceitar um Gollum, que nem um jogo do Gollum que saiu agora. Não é porque eu sou fã de Senhor dos Anéis que eu vou adorar aquilo. Não, mas é Senhor dos Anéis. Não. Entende? Tu tem que saber dosar a coisa. Então, não aceitar coisa, só que aí que tá, tu vai falar isso pra pessoa, a pessoa vai dizer que ela não aceita isso. Então, não, mas eu não aceito tá nesse gráfico, tem que estar mais. Então, é uma discussão que não existe a discussão. Simplesmente a pessoa vai olhar para aquilo e não interessa os teus argumentos. Ela vai botar hate naquilo, dizer que não tá bom, que não presta sabe o que pesa mais ainda para nós aqui no Brasil? O fato da nossa economia ser uma porcaria, a gente pagar muito caro num jogo. Sim. Então o fato de tu tá sabendo que aquele jogo vai vir beirando os R$300 para mais, isso faz ainda ter a pessoa ter essa repulsa de que achar que tudo tem que ser maravilhosamente perfeito. E não digo perfeito, mas de que tem que ser a nova oitava maravilha do mundo. Tudo que for anunciado daqui em diante tem que ser a oitava maravilha do mundo. E não é. A gente tá chegando sim numa coisa que tá num limitante de evolução nos jogos. E querendo ou não, tem um pouquinho que, cara, eu acho que essa geração talvez tenha vindo cedo demais, ou não teve tempo, os caras realmente não estão. Claro, eu tô dizendo, não vou passar a mão na cabeça do desenvolvedor e dizer que não, tadinho, não conseguiu fazer o jogo. Mas ainda assim, cara, não é 880, o negócio não é horrível. Ai meu Deus, Deus o livre, que lixo, que nem as pessoas pintam. As pessoas não se dão nem chance de talvez ver que o conteúdo daquilo que está sendo mostrado vale muito mais do que o gráfico que, ai meu Deus, não revolucionou. Ou, que nem no máximo que eu achei esse Mortal Kombat 1, ele tá realmente uns detalhezinhos assim, um cenário, um sombreamento, tá melhor que o 11. Agora dizer que tá pior é muita má vontade, sabe? Eu acho que o pessoal hoje tá com realmente uma má vontade, pronto para falar mal. Mesma coisa aconteceu agora com o filme do Flash, que eu vi. Eu ainda não vi agora, esse. Eu já vi o filme do Flash. Adorei o filme, me diverti. Entendo que tem problemas, não só da parte visual, que tá realmente terrível. Ali eu não sei o que aconteceu, cara. Os caras falam que foi feito de propósito. Mas era a intenção ser um CG ruim, né? Tu vai ver, na parte da CG onde aparece uma pessoa, um ser humano, tá bem, nossa, tá muito cartunesco, cara. Tá bem ruim mesmo, tá bem ruim.
Só que o conteúdo do filme, ao que ele se propõe, ao que ele te apresenta, é um filme que diverte. E eu vou pro cinema, cara, eu não vou pro cinema para ver se o CG tá bom. Claro, isso é uma obrigatoriedade do filme estar bom. Mas não é. Se o que. Você não é crítico de cinema, né? Cara, claro, se eu for dar uma nota, eu não vou dar uma nota muito alta, sabendo que tem esses problemas. Eu acho que tu tem. Mesma coisa aconteceu com o filme do Mario. Eu entendi os críticos falando que o roteiro é fraco, porque o roteiro é fraco. Eu não vou dar uma nota muito alta da parte como crítico. Se eu fosse um crítico que não joga videogame, eu vou olhar a parte crítica. Claro que eu não vou dizer que é uma porcaria, como nem aconteceu algum crítico falando que o filme do Mario é uma porcaria por causa disso aquilo. Tu tem que entender que é baseado num jogo, que tem um roteiro simples, mas que o filme também peca por ser simples, mas entende a questão que eu falo de não pode ser só 880, tu tem que ter aquela linha ali, então, putz, isso, aquilo, tem que saber dosar a coisa. E nós estamos vivendo, não só, como a gente pode ver, não só do público, mas da crítica, às vezes, a coisa ser 880. Cara, isso que você falou é um dos motivos. Que assim, eu já contei essa história antes. Eu já fiz live, meio que de brincadeira, no canal do amigo meu, mas eu cheguei a fazer live, tipo, com uma certa frequência e tudo mais. E eu parei de fazer live porque eu simplesmente perdi a paciência com os malucos, cara. Época de lançamento de Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, cara, vinha certos argumentos que eu não tancava não, mano. Ah, tem, ó. Nossa senhora. Então, assim, eu não... Era no YouTube? Era no YouTube. Ah, mas é um chamariz pra gente. Assim. Infelizmente. Perdão ao YouTube, eu vim do YouTube, hoje eu faço live na Twitch, mas é inegável a diferença. Por ser uma plataforma mais popular, tu vai atingir muito mais bolhas sociais. E a galera que que simplesmente não sabe dosar o que fala. Cara, isso não adianta dizer que o Julinho está sendo isso, aquilo. Isso é fato, porque eu estou há 3 anos na Twitch, se eu banir. Cara, se eu banir. Em 3 anos eu não bani o que eu bani no YouTube em meio ano. Falando sério. Em meio ano de YouTube, eu bani o que eu bani, eu acho que em 3 anos de Twitch. Da pessoa ir lá falar bobagem, querer falar um monte de asneira, porque e eu digo assim, não é o público da Twitch, é porque porque o YouTube é uma plataforma muito mais popular, não tem, é só tu pegar uma live do Casimiro transmitindo na Copa do Mundo, tinha 4 milhões no YouTube e tinha 700 mil na Twitch. Então, automaticamente, tu tá atingindo muito mais bolhas, tipos de pessoas. E na Twitch, quem tá lá é porque realmente a Twitch é uma plataforma de live. Então, tu vai lá para ver live, tu tem um público que tem cabeça para aquele conteúdo. E no YouTube tá atingindo de tudo. E aí aparecer, que nem eu brinco a história que apareceu o cara me xingando porque a minha live apareceu, não sei o que deu lá, que ele tava no player automático, entrou minha live no meio da playlist dele lá, e o cara, eu tô aqui assando um churrasco, ouvindo minhas músicas, e aparece esse bocó aí, me chamou de um monte de coisa. Nossa. Aí vai isso. Então, bane o cara. É propício acontecer. Exatamente, o cara me xingando porque a minha live apareceu para ele. Então, olha só, é muito mais propício até uma pessoa problemática assim. E assim, era uma. Cara, eu entendo perfeitamente o que você falou. E também, assim, só pra deixar claro que eu nessa época eu era uma pessoa com um pavio um pouco mais curto também, né? Eu me policiei muito nos últimos anos, principalmente depois que eu fui fazer a faculdade de jornalismo também. Então, tipo, aprendi a lidar com certas coisas de uma maneira um pouco melhor. Mas naquela época eu era. E a galera forçou um pouco a barra também a um nível, cara. Que assim, eu não é nem questão de tipo, é a opinião do cara. Não é a opinião do cara. O cara chegava assim, com aqueles argumentos, querendo impor aquilo como uma verdade absoluta, sabe? Pra você ter uma ideia, Resident Evil 7, né, quando saiu. Eu sou da opinião que Resident Evil 7 é mais Resident Evil que Resident Evil 5 e 6. Com certeza. Se tu for pegar o cerne, o que é Resident Evil, né, se baseando das origens, o 7 é muito mais Resident, não tem o que dizer. Aí as pessoas ficam bravas porque primeira pessoa virou Outlast e virou Call of Duty, pelo amor de Deus. Nada a ver. Não, simplesmente, desculpa, se você fala que Resident Evil 7 ele é um Outlast, ou que pior ainda, que ele é um Call of Duty, porque sim, as pessoas falam isso por mais absurdo que seja, você não jogou o jogo. Exatamente. Porque
o formato tá lá, cara. Tu tá numa mansão, tu começa numa mansão, tem o mapa, tem um baú, que coisa que já não tinha até então. O 7 voltou a ter baú, tem administrar o teu inventário. Se você jogar na Mas, dificuldade mais alta, os seus saves são limitados, que foi nossa, o que eu fiz. sim, é limitado, coisa que no normal não é. Então, no CERN, você pode não gostar. Ah, não gostei. Claro, aí que eu digo, respeitar a Uhum. opinião. Eu respeito o cara que fala para mim, Julinho, eu não gosto do 7 porque eu não gosto de jogo de primeira pessoa. Eu não gosto de jogo de primeira pessoa. Eu realmente me esforço para jogar o 7 e 8 por ser Resident Evil. Porque ser primeira pessoa, para mim, os remakes do 2 e do 4 ser em terceira pessoa, para mim foi maravilhoso, porque eu não gosto de primeira pessoa. Eu gosto de Resident 7 e 8, mas eu não gosto de primeira pessoa. Mas eu jogo. Inclusive Exatamente, o sabe? 8 agora, já que você não gosta de primeira pessoa e você vai jogar ele na Ah, maratona, tem o eu vou modo jogar em terceira pessoa, terceira. né? Eu joguei só a DLC lá, né? Que vem em terceira pessoa, mas a campanha principal eu ainda não joguei em terceira. Com certeza vai ser em terceira pessoa, sabe? Então eu respeito o cara que fala para mim, me dê argumentos. Para eu respeitar o que tu tá falando, tu vai ter que me dar argumentos. Tu só cuspiu um monte de bobagem, nitidamente que não jogou o jogo, desculpa, eu não respeito. Sabe? Exato. Outra discussão que tem, a gente tá falando de essa questão do público, o Tears of the Kingdom, que saiu agora no Nintendo Switch. Nitidamente um monte de efeito de manada de pessoas falando, porque o jogo roda mal, porque o jogo é feio, que não sei o que. Desculpa, tu não jogou o jogo. Tu quer falar mal do jogo do Zelda? Se você tá ouvindo esse podcast, você pode ver que nitidamente eu não sou sonista, eu não sou nintendista, eu não sou caixista, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que gosta de videogame. E o que eu tô falando aqui, eu tô falando porque eu joguei. Eu acabei de zerar o Tears of the Kingdom e, cara, foi uma das grandes experiências de videogame na minha vida. Eu quero jogar ainda. E sendo que eu sou um cara que sou voltado mais pro público retrô dos jogos. E o jogo tá incrível. Ah, porque ele roda mal. Cara, ele não roda mal. Ele tem quedas de performance. E isso não influencia em nada. Não é que tu vai enfrentar um inimigo e o frame rate vai fazer tu errar e tu morrer. Cara, tu tá às vezes planando no mapa, porque tu tem um paraquedas, né? Que tu vai Uhum. descendo no mapa ali. Aí tu vê que quando tá chegando tem muita coisa na tela, dá aquela travadinha e tal, e pum, passou. O jogo continua, vida que segue. E as pessoas falam que, não, porque o console, o jogo roda mal. Tipo assim, se vocês procurarem o vídeo do Gaveta, um dos maiores editores de vídeo aí do Brasil, ele comprou um Switch, começou a jogar, e ele fez um vídeo falando sobre isso, e as pessoas questionaram, como é que tu é um cara que trabalha com audiovisual, tá conseguindo jogar um jogo que não roda 60 FPS? E, tipo, ele ficou abismado com esse tipo de opinião, e ele falou, o jogo, ele é feito pensado naquele hardware. Tu tem que ver o escopo Sim. qual é a expectativa daquele jogo. Esse jogo, ele foi programado pensando no hardware que ele roda. Então, a expectativa é de que ele vá performar daquela forma. Claro, tem as quedas, não roda, a próprio 30 FPS não é cravado, mas o jogo continua fluindo daquela maneira. É diferente tu pegar um jogo que nem pega aí um Cyberpunk, que ele é performado para rodar 60 e ele não roda e não rodava, não Ou sei, pega um jogo da sabe? própria Nintendo, né? O próprio Pokémon Scarlet e Violet, né? Que O realmente. próprio, então, e não vamos fugir do console. O Pokémon, ali as quedas são muito mais problemáticas porque aquilo Total. interfere. Aquilo faz o jogo ficar feio. Cara, o Zelda, desculpa, pelo menos estou falando da minha experiência. Eu não vi outras lives, eu não vi outras pessoas jogar. Talvez você jogando, que está ouvindo tenha jogado e tenha se incomodado. Eu não me incomodei com nada. Eu vi uma bandeira que estava no jogo ali, eu entrei no acampamento, tinha uma bandeira que estava o vento ali, tu via que a bandeira tava com frame rate diferente, sabe? E tipo, eu dei Que risada, boa! beleza. Aí eu vou dizer que o jogo não presta por causa disso? Porque o gráfico. Gente, aquela história que eu tava falando do gráfico, não sei o quê. Eu vi gente falar que o jogo tem gráfico de PlayStation 2. Gente, tu tá maluco, cara. Essa Ele galera não é nunca, o. nunca jogou Ele PlayStation 2 na vida. não sabe o que tá falando. Não é possível, cara, que tu vai dizer que o gráfico do Zelda é gráfico de PlayStation 2. Ele não é o gráfico realista, é óbvio, não precisa ter 2 neurônios para entender isso. É um estilo de gráfico diferente, mas não é gráfico de PlayStation 2. Ele é estilizado, né, ele tem um visual diferente, de um realista, mas não é feio. Então tu vai dizer que todo jogo indie, por exemplo,
é feio. Claro, o Zelda não é um jogo indie, ele é um jogo AAA, e que eu já, tu quer reclamar, tu reclama que o jogo é caro, tu reclama que o jogo não tem legenda, isso aí é totalmente perfeito, eu brigo junto contigo. Mas falar que o jogo é ruim, aí é um pouquinho de forçação de barra, entendeu? É que, cara, guerra de console é um negócio tão infantil, cara, que eu. Eu não consigo acreditar que a gente tá vivendo isso, cara, sério mesmo. E, tipo, é uma coisa incrível. Eu lembro, ano passado, não, 2017. Foi lançado aquele jogo chamado Hellblade Shenmue Sacrifice. Ah, Você sim. jogou esse jogo? Não joguei, mas eu vi um pouco assim sobre Eu ele. joguei ele, bem mais ou menos, tá? Mas independente, ele saiu na época como um exclusivo do PlayStation 4. O que a galera dos outros consoles fez? Tipo, só porque é um exclusivo, então vamos dizer que o jogo é ruim. Ah, não, aquela velha história do pessoal que quer criticar jogo da Sony. O jogo é um filminho. É, o- É um filme que tu joga. Que não sei o quê. Eu vi isso acontecer. com o tempo esse jogo saiu para as outras plataformas. Com o tempo, o estúdio que faz esse jogo foi comprado pela Microsoft. E hoje a sequência desse jogo, que já está anunciada, já tem um tempo, não sei quando vai ser um dos grandes exclusivos da marca Xbox. Então, tipo, você percebe que automaticamente esse jogo passou para alguns, na cabeça de alguns, de um jogo ruim para um jogo bom. Por que Exato. será, né? É só o interesse de falar mal. Porque o que eu vi de galera do Xbox falar que o jogo era um filminho, para depois que virou a chave, e perderam mais um exclusivo, olha aí, porque a galera do PlayStation também, quando quer brigar, fica falando, porque meus Tudo exclusivos são igual. melhores, sei o quê. E aí a briga do cachista é falar mal de quando o jogo é exclusivo do PlayStation, para de ser exclusivo. Perderam mais exclusivo. Aí depois que foi para o Xbox, aí, agora perderam exclusivo para nós. E aí automaticamente, agora sim o jogo importa. Porra, vamos parar, né, gente? É tudo uma bobagem, cara. E assim, esses tipos de argumento foi uma coisa que na época, cara, me deixou meio de saco cheio, sabe? Eu fiquei pensando, pô, eu vou fazer uma live. Na época não era meu trabalho, tipo, nunca ganhei nada com live. Eu vou fazer uma live pra me divertir enquanto eu jogo e interajo com a galera. Só que eu não tava mais me divertindo, eu tava me estressando. Eu falei, se é pra eu me estressar, não vou fazer, vou jogar aqui mesmo. O próprio Resident Evil, né? Eu briguei muito na época do Resident 7, como eu falei pra ti. Quando tava pra sair o Resident Evil 2 Remake, o que eu fiz? Falei, vamos jogar aqui os Resident Evil clássico do PS1, vamos jogar o 2 clássico primeiro, né, pra gente relembrar, ver como é que é. O 2 clássico eu tenho ele decorado na minha cabeça, mas, tipo, eu sei que tem uma galera que não tem, aí a gente vai comentando, ver como é que pode ser no remake, aquela coisa. Cara, apareceu um maluco lá, e fala, nossa, ainda bem que você tá jogando um jogo de verdade, porque Não. hoje com esses jogos atuais que a Capcom tá fazendo, principalmente com esse remake que ela tá fazendo aí, ela tá Nossa, cara. destragando a franquia. E aí, tipo, Gente. e aí eu comecei a conversar com o cara, consequentemente discutindo. Tu deu palco pra maluco, né? Infelizmente. Foi. E aí, tipo, os argumentos dele eram que, tipo, o Resident Evil 2 Remake não tinha câmera fixa, que não tinha o loading da porta. Nossa senhora, cara. Uma coisa que sabe, isso que eu fico de cara. Uma coisa que, beleza, era charmoso, é legal, mas era uma limitação da Exato. época, e os caras quererem que esteja até hoje, mano. Então, por isso, vamos ter loading. Vamos botar uma barrinha. Lembra do load do King do KOF Você 96? tá Do louco. PlayStation 1? Vamos botar aquele load de novo? Vamos fazer, vamos regredir. Não, cara, esse esquema do remake, que saiu o remake do Resident 4, eu vi gente falando que, porque esse remake não é tão bom, nada vai estragar o clássico eterno. Tipo assim, uma coisa é você ter jogado e realmente não ter gostado. Mas é que às vezes, cara, e aí atinge também o fato do cara que foi lá, jogou, mas o cara tem uma birra que ele tem que enaltecer aquilo que ele quer do passado. Cara. Sabe? Não adianta, tudo que é novo não presta, sabe? Então, não, porque o clássico ainda é insuperável. Não, cara, o clássico é um baita do jogo. Tem gente que não gosta de Resident Evil 4, o clássico, né, do GameCube, PlayStation 2. Eu adoro aquele jogo, Eu também. uma coisa que eu tava falando com o Vira-Lata, que é um camarada, O Vira. um camarada Grande Vira, Vira. que a gente fala, que ele fala uma frase que eu concordo muito. O Resident 4, ele é a essência do videogame, ele é um massa velho, aquele videogame mesmo. Tu vai e joga por diversão, entendeu?
pega e joga. E aí, mas o remake fez uma coisa que ele melhorou muita coisa. Total. Pode ser que tenha coisas que no clássico seja melhor, mas dizer que o remake é ruim e que não bate o clássico, desculpa, cara, eu não consigo entender isso, cara. Assim como tá acontecendo com o Street 6, as pessoas falando que morreu no Alpha. Não faz Tem sentido. gente que falou, eu botei um print no Twitter, se vocês procurarem, quem tá ouvindo, procura. Eu botei um print, o cara dizendo que Street 6 morre, não adianta, é muito ruim, que Street morreu no Street Fighter 2.5. Que eu não sei o que é Street Fighter 2.5. Me falaram que é pra ser o Champion Edition. Street Fighter 2 teve várias versões. Ou seja, Street Fighter morreu em 92, 93? Nunca mais prestou nada? Tá fora de realidade isso aí, porque, tipo, teve a era dos crossovers, né, que Street Fighter fez muito sucesso lá com aqueles Marvel vs Capcom da vida, né, e depois teve-se uma queda no Street Fighter 3, não que Street Fighter 3 seja um jogo ruim, mas foi um jogo que teve suas reclamações na época, mas quando veio Street Fighter 4, foi Street Fighter 4 que revitalizou jogos de luta de novo, cara. Sim. Não, o 4 ele voltou, ele influenciou a indústria toda, né? Não só dos jogos de luta, né? A indústria toda meio que se porque voltou os olhos para Street 4. Era uma geração que tava muito naquela ideia de que tudo tinha que ser 3D, e Street Fighter 4 provou que, tipo, você pode ter um gráfico 3D, mas você pode fazer uma jogabilidade 2D. E isso, depois disso, veio Mortal Kombat que fez a mesma coisa, veio quantos jogos de luta aí fazendo a mesma coisa nos dias de hoje, né? Sim. Mas não, cara, infelizmente, pessoal, eu não sei o que é que tem casos e casos. Eu também não posso, como um cara que tá criticando, eu também não sim, peço perdão se eu acabei generalizando aqui, alguém se sentiu, mas tá generalizando, talvez eu tenha generalizado um pouco, mas eu falo pela experiência do que eu vejo, cara. Eu sou um cara que, talvez muitos que estão ouvindo, talvez não tenham mais Facebook, Facebook é uma rede social que o pessoal hoje em dia tá indo embora porque não aguenta, reclama. Eu uso o Twitter, eu uso o Facebook, que são redes sociais que o pessoal tende a reclamar, porque realmente é a mesma coisa do público geral do YouTube, né? O público geral do YouTube, tu vai atingir mais pessoas e tu vai atingir mais pessoas boas, mas vai atingir mais pessoas malucas também. O Facebook é isso também, então eu tô muito em grupo e eu vejo nitidamente pessoa que olha um trailer, olha um vídeo, o cara, tudo bem, como eu falei, dificulta o fato de o cara não vai pagar R$300 num jogo que ele tá falando mal. Exato. Mas ao mesmo tempo, o cara não pode ele criticar da forma como critica, dizendo que é um lixo, que é a pior coisa do mundo e que morreu. Já teve gente, cara, sabe o Street Fighter X Plus Alpha do PlayStation 1, aquele 3D? Eu detestava aquilo. Eu adoro aquele jogo, mas muitas pessoas criticam aquele jogo. Eu vi pessoas botar assim o print desse jogo, do PlayStation 1, e o 6 agora, e falar, eu vi isso evoluir para isso. E teve pessoa que falou, evoluir? Aonde que evoluiu? Era melhor antes. Oxe, cara, mas esse jogo é criticado pra caramba e agora ele é bom? Se não é só a pilha de enaltecer o que é antigo. Sabe qual é a questão que eu vejo? O pessoal enaltecer aquilo que ele tem alcance. Porque hoje, como eu falei, tudo é caro, é muito caro tu ter um PC para rodar o jogo, é muito caro tu ter um videogame, é muito caro tu comprar o jogo. E às vezes é nítida, eu tô em grupos, é o que eu digo, eu não quero generalizar, mas o que eu vejo em grupos de jogos antigos, de luta, principalmente, jogo de luta, em grupo, só de jogo de luta que eu participo. É aquela galera que joga o Fight Cage. O que é o Fight Cage? É um servidor, um emulador que tem um servidor próprio para tu jogar jogos de fliperama. Sim. Então o pessoal tá tirando contra lá no KOF 98, no KOF 2002, no Street clássico. Então essa galera, ele vai enaltecer aquilo que ele tem alcance. Aí chega um Street Fighter, chega um KOF 15 que teve ano passado, agora o Street 6, que é uma coisa que ele não vai jogar agora, ele não vai se desdobrar para comprar aquele jogo. Então o que é mais fácil? Ele enaltecer aquele que ele tem. Não, esse que eu jogo, ele sempre vai ser eterno. Isso aí é lixo. Isso acontece. Como eu disse, se você tem o seu olhar crítico, você que está ouvindo, ouvinte aqui do Spidercast, não gostou de uma coisa, mas você tem pontos, pensa bem, gente, você tem pontos a criticar, é totalmente válido, eu vou respeitar a tua opinião. Mas o que eu estou dando de exemplo são coisas que eu percebo nas redes sociais que nitidamente a pessoa não jogou, ela não tem, falar mesmo a palavra, não tem moral para criticar o que ela está falando ali. Sabe? Eu creio muito quando saiu o KOF 15, que não é o primor dos jogos de luta em gráfico, mas eu gosto ainda do jogo. Ficou muito melhor que o 14, convenhamos. Ele é muito melhor que o 14, mas está aquém até do Street 5, pode ser, porque a SNK é uma empresa que não tem o mesmo verba do Capcom e tal, mas como jogo eu acho muito bacana ainda o KOF 15, tá?
Eu gostei E as também. pessoas dizendo que é só porque o gráfico era 3D, cara. Não, porque morreu no KOF 2002. Aí as pessoas falam que o meme lá do meu canal é tirando sal dessas pessoas que falam que não, tinha que ser no gráfico do Guilty Gear. Tu vai ver, nenhuma dessas pessoas jogaram Guilty Gear. Ela só olha o print do jogo, vê um vídeo, vê que é bonito. Não, tinha que ser nesse gráfico. Mas ela nem apoia esse tipo de jogo. Ela só tá falando porque acha bonito. E tipo assim, cara, precisa tanto ser esse 880? Ah, é 3D, automaticamente não presta. Não, Sabe? Infelizmente, é isso que nós estamos lidando com o pessoal que não tem um ponto realmente a criticar. Eles querem, seja então, tem várias possibilidades. É para enaltecer o que ele tem em mãos, que nem o pessoal, uma pessoa que não tem como jogar o Resident Remake agora, ela vai enaltecer o 4 porque ela jogou na época do PlayStation 2 pirata, como todo mundo brasileiro exato. fez, porque é isso que acontece. Aqui as últimas gerações de console também tem isso, que ficou mais inacessível. Porque até o PlayStation 2 era a pirataria que reinava aqui. Então tu tinha acesso a tudo. Aí hoje em dia, como um desbloqueio de um videogame não é mais tão fácil, não é mais tão barato, então acaba aquela pessoal ficando preso naquilo e automaticamente aquilo que não tem alcance não presta. Porque bom mesmo é o que tinha na minha época. É aquilo que a gente, quando era novo, via o nosso pai falando que o que era bom no tempo dele, e infelizmente a gente está ficando velho e nós estamos virando esses velhos, de que o meu tempo era bom. Nada do que. Tem coisas, claro, hoje em dia que eu não gosto, que é da geração atual, que eu não gosto. Mas ao mesmo tempo eu sei ver que tem coisas que sim tem seu valor. Exato, Não, cara. não consigo ver, não vou fechar os olhos porque é novo. E assim, cara, as coisas seriam tão mais simples para tudo na vida hoje em dia. Se a pessoa falasse, olha, eu não gosto disso, então eu não vou consumir, mas a pessoa ela é masoquista o suficiente pra ir consumir. Isso que no, tipo, seja, não falo, quando eu falo de jogo, nem questão dela ir lá jogar, mas ela vai encher o saco de quem tá se divertindo com o jogo. Tipo, ela chega pra ver você jogando um jogo lá que é lançamento, ver você se divertindo com o jogo, e a pessoa chega e fala: "Como é que você ousa estar se divertindo com esse jogo?" Ah, tem, não, é que nem o Zelda aconteceu muito isso. As pessoas tirando sarro de quem estava comprando o jogo para jogar, porque, como eu falei, dando argumento de que o Switch é um console defasado, que é um jogo que não consegue rodar bem e que não sei o que, sendo que a proposta do console é essa, ele tem aquela performance pensada para aquele hardware, Sim. mas o conteúdo do jogo, cara, putz, como eu disse, eu posso criticar decisões da Nintendo, mas o conteúdo do jogo, por exemplo, para mim é o meu Zelda, já é o meu Zelda favorito. Eu gostava muito do Super Nintendo. O Link to the Past foi o que eu mais joguei. Esse eu joguei, sei lá quantas vezes. Mas hoje o Tears of the Kingdom, ele já tinha gostado muito do Breath of the Wild. Já era meu, tinha assim, ó, tinha virado aquele jogo assim, putz, o Link to the Past ainda é meu favorito, mas o Breath of the Wild é incrível. Agora o Tears of the Kingdom, questão de como ele tem uma história muito mais bem elaborada, as mecânicas foram aperfeiçoadas, eu já posso dizer que é o meu favorito, tipo assim, ó, eu boto ele até acima do Link to the Past mesmo, sendo o meu jogo do coração. É o meu Zelda favorito. E eu quero jogar ele, viu, ainda, cara. Tipo, eu não joguei ele ainda por causa de preço, né? É muito caro. Sim, Mas que, em algum que momento eu vou realmente jogar. tá caro. Porra. Só que eu digo assim, ó, eu terminei o jogo, eu falei uma coisa assim, ó, eu lamento, sério, talvez a pessoa esteja batendo a cabeça, porque não, porque eu jogo isso aquilo. De coração, cada um tem a sua opinião, mas eu de coração também vou lamentar, porque é uma experiência que tá perdendo. Exato. Tá? Se a pessoa conseguir desapegar dessa birrinha, ela vai ter uma baita experiência em mãos que um jogo mundo aberto consegue proporcionar. Eu acho que é o melhor mundo aberto que tem, porque GTA também é muito bom e tal, mas a forma como realmente o jogo se comporta de tu pode ir para qualquer lugar, claro, tu vai ter essas limitações, o lugar tá muito frio, tu vai ter que ter uma roupa para tu te aquecer, porque não tu vai morrer, tu É vai que nem morrer o de Breath of frio. the Wild. Igual do Breath of the Wild, entende? Mas o quanto ele te instiga, porque eu joguei GTA, eu não sei se é a temática e tal, eu joguei o 5, por exemplo, que eu gostei muito, mas eu só fui lá e zerei. Eu Não, também. não foi lá. Agora o Tears of the Kingdom, eu tava assim, ó. Minha esposa que tava louca pra ver eu terminar o jogo, e eu, putz, mas tem tanta missão secundária pra fazer, tanto shrine, né, tanto tempo pra fazer, e. Não, mas eu vou terminar de uma vez. Aí terminei, bate aquele vazio. Eu não lembro quando é que foi um jogo que fez isso comigo. Normalmente a gente Então é termina. Aí, uma experiência que vale a pena. O pessoal, infelizmente, perde de ter uma experiência bacana por birrinha.
porque ela botou na cabeça aquilo, ela não vai mudar. Que bom que a gente tem a cabeça um pouco mais aberta, né? A gente tá disposto a ter as experiências como elas são feitas para ter. Óbvio que quando vier uma coisa mal feita, a gente também não vai também passar pano, nem nada do tipo. A gente vai apontar, a gente vai reclamar. Eu faço análises de jogos, né? Recebo jogos de empresa. Muitas vezes sou obrigado a fazer isso com franquias que eu gosto muito, né? Mas, assim, cara, quando vem uma experiência bem polida, que tem ali, pode ter seus problemas, mas as qualidades elas se sobressaem, eu já fico satisfeito. Sim. Né? O que, como a gente deu um exemplo aqui, o próprio console, esse problema, é a Nintendo. Cara, o Pokémon foi vergonhoso. Foi. E o Zelda, ele não. A pessoa chegou a comparar como foi o Pokémon. Cara, o Zelda performa totalmente diferente do que é o Pokémon, esse último que tava. É porque assim, o Zelda, a gente entende que se ele tiver qualquer tipo de limitação, é por causa realmente da limitação que o console tem. Mas que ele extrai o máximo possível do que aquele console oferece. Pokémon é uma sem-vergonhice da Pokémon Company. Não tem o que eles fazem ali naquele jogo. Muitos outros jogos de escopo muito maior já fizeram muito melhor que Pokémon no Switch. Então, assim, com certeza. Artisticamente é um jogo feio. Não é nem tipo. Não é questão de limitação gráfica. As decisões artísticas dele são decisões feias. É ridículo. Se você olhar o gráfico daquilo, você fala, mano, isso aí não é o que a gente espera de um jogo que é cobrado tão caro e de uma plataforma, de certa forma, moderna. E feito por uma empresa grande que ganha muito dinheiro. Não é como se eu estivesse cobrando de uma empresa pequena que eu sei que não vai ter condição. Exato. Assim como a SNK. Não estou cobrando a SNK que realmente não é tão bem das pernas quanto outras empresas. Não, estamos falando da Nintendo, Pokémon Company. Uma das franquias mais lucrativas do Game mundo. Freak, sabe? Não, é inadmissível. E eu já falei isso antes aqui. Pra mim, Pokémon tinha que ser uma coisa. Tinha que botar a mão na cabeça deles e pensar, tá, não vamos mais lançar jogo todo ano. Vamos lançar aqui, sei lá, de 3 em 3 anos. Né? Mas Pokémon tá nessa, tem que sair jogo todo ano. E aí com isso você acaba prejudicando a qualidade do produto. Mas por que tem que sair jogo todo ano? Porque tem um monte de produtos envolvendo a marca, é parque de diversão, é anime, é um monte de coisa e ele tem que acompanhar e tem que fazer o jogo. Aí sai o jogo do jeito que tá saindo agora. A gente tem esse problema na indústria, né? Até o cinema tá sofrendo muito disso, né? Essa pressão que as coisas têm que estar saindo e nitidamente não estão indo bem acabadas. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. A gente já falou bastante de Mega Man aqui, né? Só que recentemente, né, a Capcom anunciou a grande novidade de Mega Man, né? A grande novidade. Bota uma aspa bem grande. Exatamente, né, cara? Tipo, tinha gente que tava esperando um X9, né? Mas... Putz, a gente que bota o nariz vermelho, né, numa conferência da Capcom, a gente fica esperando mesmo. Eu espero, cara, de verdade, que esse ano ainda se torne um 2017, que a Capcom anunciou, sei lá, pijama do Mega Man e no final tome Mega Man 11, sabe? Cara, esse ano anunciaram, tem agora uma pantufa, né? Tem a pantufa. Tem a pantufa do Mega Man, que eu até queria, pô. Eu que faço lá na madrugada no frio, seria perfeito. Exatamente, mas eles anunciaram que Mega Man X-Dive, que era um jogo que inicialmente foi lançado para mobile, depois saiu para PC, e se trata de um gacha, né, um jogo online, e que esse jogo ele vai ser desligado dos servidores dele e que ele ficará offline. Né, ele será um jogo offline. Essa é a grande novidade que nós iremos receber de Mega Man X até o momento, né? Aí eu tive um choque, cara. Eu, sinceramente, na verdade, falando do X9, né? Eu não esperava o X9. Eu também não. Incrédulo. Tava incrédulo, tá? Eu não tava esperando nada de Mega Man, não. Cara, se não tivesse nada de Mega Man, era aquilo, eu já esperava. Só que daí, quando anunciou o X-Dive, eu fiquei tão bravo, né? Tão bravo. Porque o que acontece? Tudo bem, eu confesso. Tem um pouquinho da birra do cara, uma coisa que eu tô criticando muito, mas eu tenho ainda a birrinha do jogo ser mobile, porque o escopo é menor, eu também. sabe? E tem a questão de ser gacha e tal. Então, automaticamente, tu falou Max Dive, eu já tenho uma aversão a isso. E também porque ele não é um jogo no molde do Mega Man.
que tu vai lá, tem uma campanha, ele tem uma campanha de mentira com vários jogos mobile, tem que nunca vai acabar, tu vai jogando e daqui a pouco tu tem que parar, tu tem que jogar de novo daqui a um tempo, aí tu vai farmando coisa, e não é o formato de Mega Man, ponto. Exato. Aí quando eu vi o anúncio, aí eu vi que eles falaram, tudo bem, eles falaram que é offline, vai mudar, mas o primeiro momento foi de uma raiva, assim, de eu, cara, não acredito que eles vão dar vida pra esse jogo, porque já tinha sido anunciado que o jogo ia morrer. Eu lembro. E os servidores vão ser desligados. Então eu já tava dando como jogo morto. Aí eu vejo que não, agora ele vai ser um jogo offline para a geração. E eu. Ai, cara, realmente foi um choque, sabe? Foi um baque. Aí, mas assim, aí passou um tempo ali, um outro dia, assim, eu tava vendo Twitter, conversando com as pessoas, e me deram um argumento muito bom, cara, que eu aceito, sabe? Eu falei, tá, tudo bem, eu aceito, sabe? Falei. Que é o caso de, por ser primeiro, um jogo online, no momento que ele morre de vez, tu não tem nem como jogar mais o jogo, às vezes os fãs vão lá dar uma vida. Então quantos jogos às vezes o jogo morre e tu nunca mais tem acesso a isso? A gente acabou de ter um jogo aí da Square, que é aquele Babylon's Fall, o jogo durou 1 ano, foi um fracasso, uma vergonha de jogo, que tu pode ter o jogo físico, tu pode ter o disco no PS4, vira peso de papel, ele é peso de papel, tu não tem como jogar, porque é um jogo 100% online. Entende? Então perdeu, é uma mídia perdida. Tu gosta do jogo ou não, é uma mídia perdida. Mídia perdida é uma coisa que não é legal de ter. Por mais que tu não goste, tu acha um jogo ruim. Eu, por exemplo, tenho um jogo de Mega Man que é chamado Mega Man Crossover, Crossover, se pronuncia, que era para celulares, saiu acho que uns 10 anos atrás. Esse jogo tá perdido, porque ele lançou para... Parece que eu não lembro bem se foi para iPhone ou foi para modelos específicos de celulares, e ele era um jogo que trazia vários Mega Man junto, tinha o clássico, tinha o X, tinha o Zero, e esse jogo se perdeu. Tu não tem como jogar esse jogo hoje. Então, e as críticas desse jogo eram bem negativas, o pessoal falando que ele realmente era ruim. Só que ele é uma mídia perdida, tu não tem como resgatar isso. Então, beleza, a Capcom pelo menos mostrou interesse em resgatar esse jogo. Ele vai ser um jogo pago, no sentido que tu vai ter que comprar o jogo, ele não é mais um jogo gratuito como ele é hoje o X-Dive, então tu vai ter que comprar o jogo, mas ele tá lá, ele não precisa mais de servidor online, ele tá lá para sempre, tu vai comprar ele na Steam, tu vai ter ele para jogar quando tu quiser. Beleza, a qualidade do jogo não é o formato de jogo que eu gosto, né, isso até eu postei no outro dia no Twitter, né, depois de eu ter dado eu ter meio que xingado, né? Eu falei, gente, agora de cabeça fria, falando bem sincero, eu vou dar chance, claro, não é o formato de jogo que eu esperava de um Mega Man como fã, né? Mas vou torcer para que esse formato online beneficie o jogo, que traga benefício de ser offline. Porque o problema hoje dele é que ele é gacha. O que é um jogo gacha? Porque às vezes as pessoas não estão familiarizadas com o termo. É aquele sistema, sabe aquele sistema que tu ganha um baúzinho e aí tu roda uma coisa lá nele e tu tem chance, tanto por cento de chance de conseguir uma armadura boa, uma arma boa, e isso é gacha. E às vezes para tu ter mais chance, tu tem que pagar. Eu vou comprar tantos baús. Tipo, tu pode abrir um baú por dia, mas se tu quiser abrir 5, paga tanto. E ainda assim tu tem só uma baixa porcentagem de chance de conseguir uma coisa boa. Então essa maneira porque algumas coisas em conteúdo do X-Dive são bacanas para quem é fã, porque ele tem várias armaduras, personagens, tu vê personagens que às vezes nem eram tão lembrados. Ele é um fanservice ele é bem fanservice, sabe? Então, em questão de conteúdo, ele é legal pra tu ver como fã. Putz, olha aqui essa armadura legal, posso usar essa armadura em qualquer fase. Aí o X pode usar ele pode usar um canhão, mas ele pode usar o sabre também do Zero, pode usar uma arma diferente. Então, tem coisas que são bacanas. Quem é fã vai sacar as referências dele. Pra quem é fã, saca as referências. E eu só agora torço para que essa parte offline beneficie o jogo, para que seja uma experiência boa. Porque também não adianta lançar, só fechar o servidor e ainda assim tu ter que ficar jogando horas e horas e horas para farmar um itemzinho bom para jogar, e nem vai ter mais online, né? Porque tinha um competitivo e as pessoas também ficavam bravas porque ele era pay to win. Tu tinha que comprar muita coisa, gastar dinheiro para conseguir bom equipamento para tu enfrentar outra pessoa e se dar bem. E o cara que investiu mais dinheiro ia ganhar de ti, ia te dar mais dano. Eu não sei bem como é que é, não posso estar falando uma bobagem, mas eu lembro muitas pessoas falar sobre pay to win nele. Então o meu medo é de ele só ser um mesmo jogo, só que sem online. Não ter uma melhoria, tipo, agora
o avanço na campanha vai ser diferente. Agora tu passa tantas coisas, tu consegue um item, tu joga aqui, tu consegue essa armadura, e aí a progressão vai ser mais interessante. Tô torcendo para isso. Não é o que a gente quer, mas é o que a gente vai ter e pelo menos eu acho que cabe dar uma chance. Pode ser. Torcer pelo melhor. Também não, como eu disse lá no começo da nossa conversa, eu também não quero ser o cara aqui que automaticamente eu vou. Porque não sei o que, não é o jogo que eu gosto, e nem deu chance. Se eu não gostar, assim como eu não tô jogando, eu não tô jogando X-Dive, porque eu joguei pouquinho, e eu vi que não é do meu agrado. Putz, não, eu fiz live dele, eu falei, cara, não é o tipo de jogo que eu vou parar o meu dia para jogar, porque o problema desses jogos é online, jogo mobile, esses jogos que tá constantemente jogando. Tu tem que jogar todo santo dia para ter uma performance, né, para tu progredir. E eu falei, não, nem adianta porque eu não vou performar da maneira que o jogo quer que eu performe. Então, não joguei. Agora ele sendo offline, se a progressão for diferente, porra, posso dar uma chance, daqui a pouco eu posso estar trazendo ele em live como conteúdo. Eu, como fã da Capcom, como fã de Mega Man, putz, eu queria muito que ele fosse muito bom a ponto de eu ser um dos canais do Brasil a destaque para ele, sempre tá ali no meu canal. Porque tem jogos que tem um canal, tu pensa num jogo, Street Fighter, tu vai pensar num pro player, um cara que joga. Counter-Strike, tem os caras que jogam. Pô, Mega Man X-Dive, pô, tem o Julinho que já é fã de Mega Man, ele tá sempre trazendo. Você é o cara que, quando fala de Mega Man, em questão de criação de conteúdo, automaticamente a galera já fala de você. Sim, isso eu falo, eu fico tenho orgulho disso, sabe? Eu até comentei contigo, eu tenho um amigo que eu falo, de vez em quando eu falo pra ele, eu jogo um X7, aí ele fala, eu sou o Julinho, não, pô. Que fama ruim que eu tô aí. Não, aí depois eu falo assim, cara, joga tal jogo aí do Mega Man, e aí você vai pegando aquela cara e fala, cara, mas eu não sou o Julinho, eu não manjo desse jogo aqui. Tipo, Mega Man de modo geral, né, cara? Mas... cara, eu acho que o recado que eu deixo aqui, cara, é realmente não tenha uma mente fechada, gente. Abra o escopo para novas experiências nos jogos. Tem coisa que... Um outro exemplo que eu queria citar, que eu fiquei muito triste pelas pessoas que não deram chance, foi Final Fantasy VII Remake. Cara, isso aí é foda. Eu não era fã de Final Fantasy VII, eu sou muito mais fã do Final Fantasy VI e até do Final Fantasy IX, que foi o meu primeiro Final Fantasy. E o 7, eu só fui jogar ele em 2015, após a E3, que anunciou o remake. Aí eu pensei, agora eu vou jogar, finalmente, porque eu tentei jogar na época do Play 1, o CD travava, eu perdi save. Eu passava muito por isso. Acabei dropando. Aí em 2015, anunciaram o remake, eu falei, não, agora eu vou jogar. Comprei a Steam, joguei a versão da Steam, traduzido, zerei, e foi assim, não foi aquela experiência de que, nossa, que legal. Foi mais, beleza, botei no meu currículo, finalmente terminei esse jogo. Beleza, não foi ruim, mas também não me marcou. Ponto. O remake, cara, hoje eu amo os personagens de Final Fantasy VII por causa do remake. Ficou muito bem feito ali, cara. E as pessoas, infelizmente, caras que eu vi que são fãs que, nossa, Final Fantasy VII foi meu primeiro RPG, porque eu, tive muitas horas, joguei com meu irmão na época do PlayStation 1, e as pessoas, porque esse remake não respeita o clássico, porque ele não é de turno, porque ele é dividido em partes. Cara, como eu fico triste de ver isso, porque o que a pessoa está perdendo, porque eu não sendo fã, imagina, olha o cenário, eu que não sou fã do 7, mas eu entendo o que ele significa para a indústria dos videogames e para os fãs, não é um jogo marcante para mim, mas eu entendo a importância dele. Jogando o remake, ele fez eu entender ainda mais a importância do 7 e começar a gostar de Final Fantasy VII. Cara, então eu fico imaginando, e aí eu vi pessoas que são fãs, que amam o 7 e que jogaram o remake e aí entender, viram aqueles personagens mais bem desenvolvidos, com mais profundidade, e aí, aí são de chorar, sabe? E aí eu vi pessoas que não se deram essa chance, que preferiam eu vi caras que não gostaram porque é dividido em partes, que é uma coisa que realmente causa aversão, mas eu entendo qual foi E na época que foi anunciado isso aí, que ele seria em episódios, era uma época que tava na onda esse coisa de jogos de episódio, e a galera não entendeu bem qual era a proposta do Final Fantasy VII. Um não acreditou, Sim. né? Porque a Square falou desde o início que cada episódio teria o tamanho de um jogo completo, mas era difícil acreditar com o que tava sendo na época. É incrível, mano, porque eu zerei, né, o remake do 7 e foram 40 horas. 40 horas é um jogo é um Final Fantasy. O Final Fantasy 7 acho que é isso aí. Leva umas 50, sabe? Por aí. É por aí mesmo.
Cara, é muito conteúdo que ele trouxe, né? Ele aprofundou muita coisa. Eu entendo se você falar assim pra mim, olha, eu acho que algumas side quests, elas são um pouco de encheção de linguiça. Eu entendo esse argumento. Eu acho que sim, realmente. Também entendo. Tem algumas que realmente não se justificam. Exatamente, mas assim, tipo, a profundidade que ele deu para os personagens, a maneira como ele retratou o Compensa. clássico, tipo, eu lembro que Final Fantasy VII Remake, ele saiu uma semana depois do remake do Resident Evil 3, né? Isso, eu lembro que foi bem pertinho mesmo. E assim, o remake de Resident Evil 3, ele foi uma decepção pra mim, porque enquanto eu jogava o remake do Resident Evil 3, em nenhum momento eu me achava no original. Sabe aquela coisa de, olha, essa aqui é aquela parte que tinha lá no original? Não tinha. E o Final Fantasy VII Remake, eu jogava ele e, tipo, cada lugar que eu entrava eu falava, olha, essa é aquela parte lá do original. Nossa, isso é verdade, cara, porque... Não, e aí que tá, o remake do Resident 3, tu vai lá, tu enxerga, essa parte é tal, essa parte, ali o posto, ali a salinha aquela do save, só que não é a mesma coisa. Não porque é. a forma, se tu pegar o contexto de que foi um jogo terceirizado, e ele tem tanta coisa cortada do conteúdo original, e tu não consegue sentir o mesmo, Não tem a o mesma mesmo. empatia de jogando e vendo o remake do Final Fantasy VII. É diferente. É bem diferente, cara. Mas assim, tipo, eu vi muita gente reclamando de fato do remake do Final Fantasy VII. E já adianto logo pra ti, cara. Vai sair agora o Final Fantasy XVI e vai ter choro. Já tá tendo, acho, né? Já tá tendo. Vai ter, Já tá tendo. vai ter choro. E eu não posso falar muito, né? Até porque eu tô sob embargo. Mas depois a gente pode até conversar sobre isso aí. Uhum. Mas vai ter uma galera que vai reclamar e vai ser aquele argumento que não tem muita justificativa. Uma coisa que falo sobre o remake do Final Fantasy VII e que é um erro, que muita gente fala, não é por turno. Final Fantasy VII nunca foi por turno. Ele usa um sistema chamado ATB, que é um sistema que preenche aquela barrinha e na hora. E os inimigos também têm essa barrinha. Quem completar primeiro ataca. Porque desde Final Fantasy IV, a Square já tentava sair do formato de turno. Sim. Então, assim, tipo, quando vem uma galera e fala, não é por turno, você já tira por aí que esse pessoal não sabe o que tá falando. Não sabe o que tá fazendo, porque assim, ó, por mais que a ação seja contínua, a forma de tu jogar ainda entre aspas, em turno, porque ele tem o sistema de tu encher a barra, tu fazer uma ação, sabe? Só que eles, cara, por isso que eu digo, eu fico tão triste, porque se o cara é fã mesmo, ele vai entender que é aquela mecânica adaptada pros dias. Eles podiam muito bem ter transformado um jogo num Devil May Cry, ponto. Sim. Ou não, simplesmente tá feito de turno, o bonequinho, aquele gráfico lindo, o bonequinho parado, vou atacar, ataquei, agora o inimigo ataca, atacou. Também podia ser legal? Poderia. Mas não, cara, a Square criou realmente um sistema de batalha em tempo real, só que adaptando aquilo que era do Final Fantasy VII clássico, cara. É aquela fórmula, só que os bonecos, a ação tá acontecendo enquanto tá carregando ali a ação de cada um. Exato. É uma melhoria tão incrível para quem... eu olhei assim, eu entendi perfeitamente, eu fiquei tão maravilhoso. Para mim foi maravilhoso eu entender, cara, o que eles fizeram. Cara, eles pegaram aquilo que era do clássico e transformaram e conseguiram moldar pro dia de hoje. Ficou incrível, velho. Não é simplesmente se pegar só turno e ia ficar o bonequinho parado ali. Poderia ficar legal, eu gosto de RPG do turno, eu ia gostar igual, mas eles foram além, cara. Uhum. Então por isso que eu fico triste, repito, eu fico triste, seja pelo Zelda, pelo Final Fantasy VII, ou outro jogo que às vezes a pessoa não dá chance, porque ela prefere ficar naquele mundinho dela, porque eu acho que a pessoa só tá perdendo, cara. De ela criar uma... Claro, pode ser que ela não goste, pode ser que ela não goste da mesma forma como eu gostei, mas ela nem deu a chance, cara. Eu fico triste de verdade por isso. O que acontece é algo que essas pessoas não vão alcançar. Elas sentem uma falsa nostalgia quando elas pensam que, tipo, só antigamente era bom. E, na verdade, não é que os jogos antigamente eram bons e os de agora são ruins. É que naquela época elas tinham... A vida era melhor. A vida delas era mais fácil. Talvez essas pessoas na época eram, tipo, moleques, crianças, né? Que nem a gente foi um dia. Nossa única preocupação era ir pra escola. Chegava da escola, jogava videogame o dia todo.
Era isso, assistir TV Globinho, nós não tínhamos aquela preocupação de boleto pra pagar, tinha trabalho pra fazer, nada do tipo, cara. Então, A gente assim, pagava só 10 pila o disco, R$ 10 o jogo, exato, né? sabe? Então, assim, tipo, Diferente. é aquela memória afetiva que faz a pessoa acreditar que, não, o jogo era melhor, mas não era o jogo, cara, era o momento que ela vivia, Exato. né? Infelizmente é o que acontece, nitidamente. Isso aí, todos os exemplos que eu citei aqui, eu vejo isso, sabe? Ah, porque o KOF morreu em 2002. Por quê? Porque nessa época o cara ia pro fliperama, ele se reunia com os amigos, sabe? E tinha aquela. Eu fiz muito isso na sexta-feira. Eu tenho uma época que eu já estava trabalhando ali em 2005, 2006. E aí o KOF 2002 ainda era o mais jogado no Flipper. E eu saía do trabalho, chegava em casa. Daqui a pouco de noite ia pro Flipper e saía meia-noite lá, então batia papo e fazia um lanche. Às vezes eu nem jogava, eu comprava 1 ou 2 fichas e via a galera jogando. Então eu podia muito bem dizer também que o KOF morreu em 2002 e não dá chance pro. Eu não gosto do 2003, eu não gosto muito de alguns outros que veio ali. Sim. O 13 eu acho muito bom, mas eu não gosto de algumas coisas de design, mas o jogo é muito foda. O 14 eu acho feio pra caramba, mas eu gostei de jogar. Foi interessante pra mim ter a experiência, entendeu? Eu acho que ele só foi feio e mostrou uma decisão errada da SNK lançar daquela forma, mas não necessariamente é um jogo horroroso, lixo, Deus me livre. Meu Deus, morreu no 2002, sabe? E aí a pessoa às vezes é isso. Porque na época era muito legal ela ir pro fliperama, jogar com os amigos e ter aquela experiência e, nossa, aprendi o combo aqui na raça, que hoje em dia até o fato do combo tá na tela ali, tu apertar start e ver o combo, as pessoas acham que isso não é raiz. Aquela história, nossa, que é terrível, eu acho ridículo o cara dizer que não presta porque na época dele era melhor, porque ele descobria na raça. Cara, são coisas que, tipo, a gente que tem uma mente um pouco mais aberta, a gente nunca vai entender. Essa é a verdade. Mas, infelizmente, eu prefiro continuar experimentando mais do que ficar preso, é o que eu digo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, você ter cedido seu tempo para vir bater esse papo aqui comigo. Bate-papo incrível, acho que a gente falou de muita coisa legal. Eu particularmente gostei. Portas abertas para voltar sempre que quiser. E vou deixar o microfone aberto aí para você fazer sua divulgação aí, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, onde as pessoas podem acessar seu trabalho. Por favor, microfone todo seu. Tá certo. Mais uma vez, quero agradecer aqui ao Alfredo pelo espaço. Não só pelo espaço, mas como a gente falou aqui, ele é um cara que também me acompanha muito. E realmente o Alfredo é um dos grandes frequentes lá da minha live, então deixo aqui meu agradecimento pelo espaço, pela confiança, pelo carinho ao meu trabalho. Eu sei que o Alfredo é um cara que admira muito lá e ele sempre expõe isso lá nas lives. Então é um privilégio para mim ser um cara que as pessoas lembram quando se fala de live, jogo retrô, Mega Man, putz, o Julinho. Isso para mim é uma coisa incrível, para mim é um orgulho que eu falava uns anos atrás, eu falava, putz, eu queria ser lembrado se a pessoa pensar nisso, ela lembrar de mim, e isso acontece bastante, sabe, seja com um jogo antigo, seja com o Mega Man. Então eu tá aqui também gravando pela segunda vez já, isso reforça para mim isso, então obrigado pelo carinho também, Alfredo, obrigado pela confiança, e o pessoal que também curtiu o meu trabalho, quem já conhece, eu deixo aqui meu agradecimento também por essa confiança e o apoio de vocês. Para quem não me conhece, deixa o convite, que se puder querer dar uma chance, como a gente falou muito de dar chance aqui, né? Dê uma chance também a conferir meu trabalho. Eu faço lives de terça a sábado na Twitch, no canal Julinho Rockman. Eu faço mais no horário da madrugada ali, geralmente abro a live 15 para meia-noite, 10 para meia-noite, porque eu não trabalho com isso, live não é meu trabalho principal. Eu chego em casa 11 da noite e ajeito as coisas ali, vou pra live e vou até 3, 4 da manhã jogando jogos retrô, tô terminando a maratona Resident, sabe? Então, e o foco não é o jogo, é um pano de fundo pra gente trocar uma ideia, bater um papo, relembrar os bons tempos, trocar experiências, que às vezes eu tô jogando um Resident, mas eu tô falando do filme do Flash, tô falando de uma série que eu tô assistindo, o chat também tá dando exemplos, relembrando o que ele jogou, e aí a gente vai trocando ideia. Pra mim a live é isso, não é simplesmente, gente, hoje eu vou zerar esse jogo e me acompanha aí e é isso. Não, eu quero ter essa interação e ter o máximo do pessoal ali curtindo
o que eu tô fazendo, seja o meu seja tá batendo papo comigo ou tá curtindo o bate-papo que tá acontecendo ali, né? E eu tenho o meu canal no YouTube que, infelizmente, eu tinha voltado a postar vídeos há uns meses atrás, mas por conta do pouco tempo eu não tô conseguindo manter a frequência nele, tô lançando vídeos de vez em quando, que é o Baú Old Gamer no YouTube, daí é o canal de vídeos. Tô tentando pegar algumas coisas que eu faço em live e transformar em vídeo, mas não só jogar a live pra lá, fazer uma edição bacana, fazer uma coisa atrativa, dinâmica, porque às vezes o cara já viu a live e quer ver como ficou aquela jogatina editada, seja com mais engraçada, com mais dinamismo, ou então até para apresentar para novas pessoas, ou a pessoa que não gosta de ver live, mas tem um conteúdo ali para ela também, tentar abraçar mais o público aí, trazer alguma coisa que a pessoa se sinta mais confortável para assistir. Então, Twitch, Juninho Rockman, no YouTube, Baú Old Gamer. E as redes sociais, Twitter e Instagram, também são Julinho Rockman, me segue lá. Hoje, por acaso, o dia da gravação aqui, eu falei, na gravação aqui do podcast, eu falei com a minha esposa ainda, vou começar a blogueirar mais. Pode ver se tu olhar no meu Instagram, Alfredo, o que eu postei hoje, bastante story. Eu vi. Quero ver se eu pego costume, quero pegar esse costume de... Porque eu tô fazendo ali na hora, eu postar, porque às vezes fica aquela coisa de parecer que só tem que postar, não, eu tenho que preparar aqui, tudo que eu tô fazendo pra fazer. Não, pega a câmera aqui, ó, gente. Hoje eu postei que eu tava no supermercado. Ó, gente, bora fazer as compras. Ó, meu cachorro, foi na casa da minha mãe, um cachorro que é filho do filhote dos meus cachorros aqui, que participou das lives, tava lá, sentou no meu colo, ó, aqui, ó, a foto do pessoal... O pessoal que gosta dos meus cachorros, veio aqui mais um doguinho aqui, sabe? Essa coisa do dia a dia. Eu acho que a gente que é criador de conteúdo, o pessoal gosta de acompanhar e entender mais como é que é a nossa rotina. O importante é tá mostrando ali, dar a cara ali pro pessoal conhecer um pouquinho da nossa vida. Até curti esse story lá, achei bem bacana, cara. Eu super apoio isso aí, cara. Não, eu quero pegar o costume, cara. Depois eu lamento. Quantas vezes aconteceu alguma coisa, eu nem... Não é, tipo assim, também não quero ser aquela discussão que tu vê, as pessoas... porque as pessoas deixam de aproveitar porque tem que estar com o celular na mão. Mas é uma coisinha assim rápida. Tô aqui, ó, que nem hoje eu terminei um joguinho, tava jogando um joguinho num portátil ali, aí eu, terminei o jogo, tirei uma fotinho, terminei, muito legal, recomendo. Eu acho que como criador de conteúdo, principalmente, porque tu tá dando a tua experiência e recomendando pras pessoas. Exatamente. Eu tenho que pegar um pouco desse costume também, sabe, cara? Eu também não tenho muito dele, né? Mas, galera, vocês que nos acompanharam até este ponto aqui, eu vou pedir para vocês, primeiro, sigam a gente no Spotify, né? É nossa plataforma principal, ajude a gente a continuar a crescendo. E o segundo ponto também estamos no YouTube, né? Depois do 100º episódio fomos para lá. Estamos começando, então deixe ali seu like, sua curtida, o seu comentário, ative as notificações. Esse ritual que vocês já conhecem. E também me sigam nas redes sociais, galera. Twitter e Instagram, Carvalho_Alf. Porque é lá que normalmente eu posto as coisas do podcast. Dificilmente vocês vão me ver tretando com alguém ali. Dificilmente vocês vão me ver fazendo esse tipo de coisa. Normalmente eu uso mais pra postar as coisas do podcast e interagir com os amigos. Eu interajo bastante com a galera que vem aqui. Com o Julinho, volta e meia eu tô conversando ali com ele por lá também. Então me sigam lá porque é o principal meio de comunicação. Se vocês querem me mandar um recado mais prático, é por lá. Tá bom? E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.